Novamente aí, Nerd Viral em mais uma das suas edições. Terceira edição que a gente vai começar aqui agora, vamos tratar aí de um assunto que é um assunto muito interessante, né? Um assunto muito legal, a maioria dos jovens aí tá bem antecipada, gosta bastante. Tem um que não gosta, né, que acha que a gente é estranho por a gente gostar, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre anime, um pouco sobre mangá, né? Trazer aí um pouco do conhecimento de cada um. Temos alguns convidados hoje, né? Semana passada só teve aí eu e o André, mas hoje a gente tem alguns convidados que vai trazer aí também os seus argumentos, né? As suas expectativas, suas decisões também sobre aí o que eles acham do que a gente vai tratar. Então, vou começar deixando já o André se apresentar, né? Novamente. Então, por gentileza, André. Boa tarde, pessoal. Professor André aqui falando. E hoje a gente vai tratar, como o próprio Samuel falou, a gente vai tratar aí do mangá, né? Muita gente assiste, a gente vai conhecer um pouquinho aí do que é mangá, do que é anime, porque o pessoal confunde demais, né? O pessoal fala que assiste anime, assiste mangá e lê anime, né? Isso acontece muito, né? Entendeu? Então a gente vai tratar um pouco desse assunto aí. E agora eu vou deixar os convidados se apresentarem aí. Podem se Pode. apresentar aí, pessoal. Porque se eu falar pode ir, Luiz, vai os dois ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Primeiro, Luiz Carlos. É. Boa tarde a todos. Primeira vez que estou participando aqui, o André Well. Eu tá dando aí a minha opinião aí, pois sou um grande fã, né, de anime, né? Eu sou um grande entendedor de mangá, mas o que eu poder estar passando aí para todos aí, eu sei de grado. Tudo bem. Vamos lá, senhor Luiz Mário. Pode se Oi, apresentar. beleza. Oi, pessoal, eu sou o Luiz Mário, né? Os professores me chamaram aqui, eu tô sendo muito honrado por participar de um podcast. Nunca fiz isso e tô bem empolgado para fazer. E vamos falar sobre esse assunto aí que eu manjo mais de anime do que Acho que todos nós aqui, né, vamos experimentar os dois mundos. manja mais de anime, pra falar a verdade, né? Mangá é bem pouco, mas vamos. Então, eu já tive muito da minha fase de assistir, de ler bastante mangá. Eu tenho até hoje bastante volumes de mangá que eu guardo até hoje, né? Alguns foram roubados, outros foram perdidos, né? Outros foram tirados por garotas sem corações que não devolveram. Mas, né? Tem aí. E o interessante é o seguinte, né? Pra gente começar já, a gente colocou uma pauta, mas a gente sabe que todo podcast ele tem um início, né? Tem o que se conversar, mas é bem difícil que fique só isso. Né? Tá aqui quem já escuta a gente sabe aí como é que é, né? Que funciona essa parte. Mas a gente vai tratar aí dos assuntos em gerais, tratando o conhecimento de cada um, né? Do que cada um gosta também. Porque, como a gente fala, né? O gosto discute. Ok, eu concordo. O gosto ele é particular de cada um, né? Mas eu creio que aqui a gente vai chegar a um consenso. Que o melhor aqui a gente vai colocar já que é Dragon Ball, porque não tem. Lógico. Mas vamos lá, né? Mas aceita a verdade, tá bom? Exato, é que vocês não estão preparados para essa conversa, né? Você não tá Muita preparado gente não está preparada ainda para essa conversa. O nosso gosto aqui, mas nada contra. Nada contra também, né? Todos os outros que vieram. Naruto, assisti muito. Né? Prefiro Dragon Ball. A Peppa Pig, tadinha. Tá? Então, a gente tem uma pauta a seguir. A gente só não sabe se vai conseguir seguir, né? Então, a primeira pauta aí que a gente tem já traz aí um tema que a gente acabou de falar que quase ninguém conhece, que é mangá, né? É o famoso manga, né? O famoso mangá, que é bem disseminado aqui no Brasil. O mangá, né, pra quem não sabe aí, se eu falo que ela é uma história em quadrinho a japonesa, eu vou tomar muito murro, né? Porque não tem nada a ver. Mas segundo o próprio Google, ele fala aqui o seguinte, ó. O mangá ou mangá é a palavra usada para designar história em quadrinhos ou banda desenhada feita no estilo japonês. No Japão, o termo designa quaisquer histórias de quadrinho. Então, é uma história de quadrinho, não se confunda com a HQ americana, senão, assim como eu, você vai tomar uns murros, né? O nosso querido mangá, ele é a pré do anime, né? Normalmente todo anime, todo anime não, mas em suma, quase todos os animes eles são baseados em mangás. E esses mangás, e esses mangás são as histórias originais, né? A gente sabe que a gente assiste, até eu por acompanhar já mangá há um tempo, é que o mangá e o anime, às vezes, eles são bem decorrentes, né?
tem vezes que eles não vão funcionar tão bem juntos, e aí acaba mudando, ou como a gente costuma dizer do livro, né? Que um livro ele vai ter sempre muito mais coisa do que o filme, mas no mangá eles sempre tentam repercutir, né? Mas a gente tem diferença porque o mangá em si ele é uma história em quadrinho, então eu tenho um quadrinho para um capítulo, né? Enquanto o anime eu pego em um capítulo vários mangás, né? Que aí vai trazer esse conceito. Condensa todos em um episódio. Isso, compensa, porque se você pegar um mangá, ele vai ter lá, vamos lá, um mangá mais longo que eu já li, deve ter as suas 100 folhas, né? E aí é muito longo também. Aí eu não acabei. Mas o que se Zed, o mangá ele tem essa particularidade, né, de ter as histórias melhor contadas, porque é a elaboração direta do criador, só que ele tem aí na sua suma também a parte de que ele tem que ser resumido na hora de fazer o anime, para a gente conseguir entender, né, até porque se você pega aí, são 3 páginas para fazer uma cena, né, enquanto aí no anime você vai fazer a cena com algumas páginas só, e aí você vai ter que usar bastante, né? Então uma cena às vezes não vai ser o suficiente, você vai ter que pegar vários capítulos de uma série para conseguir aí elaborar o mangá, né? Mas como eu falei, o mangá ele tem várias versões, né? O mangá ele não é próprio, ele foi desenvolvido no Japão, mas ele não tem só japonês, tanto que eu já vi tanto mangá quanto anime chinês, também americano, né? Porque as pessoas tentam de todos os jeitos conseguir. Mas o que a gente hoje fala realmente é sobre o mangá japonês, né? Que é o que a gente mais assiste. Eu não sou tão fã do mangá chinês, porque, primeiro, caso da língua, né? A língua ela já dificulta um pouco, porque eles falam muito rápido. Se alguém já assistiu o mangá chinês, sabe que sim, você tem que ter uma percepção muito boa e uma leitura melhor ainda, para você conseguir trabalhar aí essa parte referente, né? Que fica meio estranho. Eu, por mim mesmo, já me acostumei muito a escutar o japonês, né? Hoje eu não sei falar japonês, nem ensinar japonês, só para deixar bem claro. Hoje, se você fala assim, ou outro, né, que dá para falar. Se você assim, você tem um aprendizado ali, né, naquele meio termo, que você aprende algumas palavras soltas e aí você tenta criar frases, mas não consegue. Eu, por exemplo, passei o meu tempo de aprender japonês, eu já tentei já aprender japonês, mas hoje... O que você faz hoje? Eu sou professor de informática, você vê que não deu muito certo as duas línguas, né? Então, é uma parte interessante. Como eu falei, a gente tem esse conceito, né, de trazer o mangá, o anime, e aí eu queria que vocês também falassem, né? Vocês já leram o mangá? Bom, conta YouTube ou não? Não, conta YouTube não. Não, então... YouTube também fica vídeo. Então, contas da Turma da Mônica? Não, aí Sacanagem aí, meu. Cara, eu acho que a maioria ele já leu foi hentai. A gente até falou que não ia mensurar isso, né? Porque é uma conversa um pouco maior, né? Mas ok. Né? Mas vamos lá, e você? Não, hentai faz parte, né? Já anime, né? Fazer o quê? É uma categoria, né? Vamos deixar para abordar em um podcast especial, né? Já deixar uma tarja de mais 18. O Rafael não pode participar, então. Mas então, assim, e você, Luiz Carlos? Você já leu algum mangá? Já. Apresenta a gente. O que eu peguei pra ler foi por conta que eu tava assistindo um anime. Infelizmente ele não tinha continuação, que é o do Guts, lá da Esfera Negra. Sei. Aí, ó o Ren tá entrando aí, ó. Já não é mais professor, o moleque ali tá giro, negócio. Ele é quase lá. Não chega a ser o que é, mas ok. O Gantz eu também acompanhei bastante. O Gantz eu também assisti bastante, terminei. Eu achei o anime muito da hora, só que não continuaram. Falei, pô, eu acho que eu fiz um sucesso. Eu posso parar por aqui, eu tenho que saber como vai terminar essa história aqui. Pra mim foi na Natsu isso. Que eu não aguentei esperar essa temporada e fui pro mangá. Né, pelo YouTube, né? Mas continua sendo no mangá. Aí chegou a terceira temporada e eu só queria arrancar meus olhos.
Triste, né? Você não é o único que queria arrancar seus olhos. Eu queria aquela chorar no canto enquanto me balanço. Compartilhamos da sua dor, Mário. Ai, Vai inspirar o coração, o coração. Isso que é difícil. Quando tocam numa coisa que você ama e fazem uma cagada daquela. Mas é bem interessante. O mangá, como eu falei, eu acompanhava bastante. Eu tinha. Acho que assim, eu não descobri sozinho, né, o meu gosto por animes e mangá, porque a gente sempre tem uma influência, né? Não importa quem seja, você tem gente que descobre sozinho, né? Que, nossa, esse desenho é legal, vou assistir e começa a conhecer, mas eu tive influências de amigos, né, naquela época que eles traziam aí, não o mangá, mas eles assistiam bastante também, né? E aí eles acabaram me convencendo a dar uma chance. E aí, quando eu dei uma chance, eu acabei gostando de vez, né? Então eu acabei ficando nessa parte, que é uma parte interessante. Eu gosto hoje muito ainda. Assisto quando consigo, quando posso também. E eu creio que assim, então eu tinha amigos que eles assistiam mais do que eu, eles conheciam mais do que eu, eles tinham muito mais mangás do que eu, e eu ficava pegando emprestado e eu devolvia naquela época, né? Hoje eu não devolvo mais não. Mas eu aprendi com a vida, tá? tá tudo certo. Né? Então eu pegava mangá, eles me ensinaram, eu tinha uma amiga, até não vou mencionar o nome, mas eu tinha uma amiga que ela me indicou bastante, ela curtia, né? Ela gostava e ela, como a gente era amigo, ela queria que eu curtisse. É igual aquela história, né? A gente pode ter um amigo funkeiro sem a gente gostar de funk. Sim, isso aí. Mas, né, então, e aí ela tentou me convencer, ela conseguiu, né? Eu sempre fui fissurado por HQ, né? É diferente, é um termo diferente. Pra ser bem sério, quando eu era mais novo, eu não gostava tanto, justamente pelo fato de que eu achava meio gay, né? Porque os cara eram muito. Pô, falar a verdade, muito bonito, né? Os caras do anime. E aí você fala, pô, não. E aí as meninas que gostam de anime, elas são viciadas nos caras, né? Aí fala, nossa, olha, eu queria um cara daquele. Fala, esse povo não existe. Não vai nessa, né? E aí, eu achava, porque eu assistia muito HQ, né? Muito história em quadrinho, mas história em quadrinho americana, HQ mesmo. E aí eu tinha um certo preconceito, sim, justamente pelo que eu falei, né? Que eu achava que era um bagulho assim, que era mais feminino. Deixar assim bem claro. Hoje a minha concepção mudou, graças a Deus, né? Que hoje eu assisto, tem importância. Eu só não gostava mesmo, não me interessava por ver. E aí, o que aconteceu? Através dessas influências, né, eu consegui aprender a gostar, né, e aí conhecer mais coisas referentes, né. O mangá, então, eu acompanhei bastante. O que eu comecei a ler, o primeiro mangá que eu comecei a ler foi justamente o que nós falamos aqui, que vocês não estão preparados para ouvir, que é o Dragon Ball, né. E aí eu comecei Nossa, que surpresa. Eu comecei por ele, né, a ler. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade quando eu comecei a ler mangá. Justamente por causa disso, o pai dessa minha amiga, ele já gostava também, então era meio que de família, né? O povo que gosta, o que eu quero passar para os meus filhos também futuramente, né? E porque culturas de pais passam para os filhos, né? Essa é a parte legal. Temos que manter o mundo Saiyajin vivo. Isso, ótimo. E aí ele já acompanhava há muito tempo, ele tinha até os primeiros mangás, né, dos primeiros episódios, não, dos primeiros capítulos de Dragon Ball, que era bem raro de se ver naquela época. Hoje todo mundo copia, né? Mas não tem internet isso. Na internet, é claro. E aí eu comecei a ler, eu gostava do traço, né? Eu só não gostava porque não era colorido. Né? Então, é uma diferença muito grande de você sair do HQ, né, da história em quadrinho americana, porque tem cor, nossa, tem aqueles desenhos, e aí você ir pra uma história que é só preto e branco, muitas das vezes eu tinha muita dificuldade em entender, porque primeiro, para você ler mangá você tem que ter toda uma técnica, né, desde de ninja, porque você começa a ler de um lado pro outro, e aí você tem que, não sei o que, tinha alguns animes que eu tinha começado da última página e voltar pra primeira, né, alguns mangás, e aí era um pouco de dificuldade e também por causa do traço, né? Se vocês já tiveram um mangá, se vocês já pegaram um mangá na mão, os traços do desenho, às vezes a gente tem traços limpos e traços sujos, né? Tem aqueles traços dos mangakás que eles são bem limpos, e aí você consegue diferenciar, mas, por exemplo, quando cai uma porradaria, por exemplo, em um mangá, eu sou bem sincero, é meio confuso. Era meio confuso.
Porque Até você hoje é confuso. via, até hoje é confuso. Quer ver? Um que eu peguei recentemente, que eu não aguentei igual o Mario, né? Não aguentei esperar até chegar as temporadas, foi o. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aquele do. O Fairy Tail. Eu Ah, fiz Fairy isso Tail. também, Hoje Fairy eu não vi. Tail. Eu tenho outro também que eu assisti que tá até hoje, o Black Cover. Ah, nossa. O Black Cover tá até hoje, Nossa, né? eu também não aguentei, fui pro mangá também, não aguentei ficar esperando, não, rapaz. Então, eu não aguentei. Quando, Eu não quando... vejo porque eu não aguento o Aço gritando. Então, Ah, não dá. O cara conversa, ele grita. Ele grita e não sabe como é uma conversa. aí eu realmente não aguentei, e aí eu fui ver o mangá. Só que o que acontece? Depois que você vê o mangá, você não volta pro anime, porque, né, você já sabe o que vai acontecer. Né? É. Então, tem essa parte interessante. Outro que eu conheci também pelo mangá, se eu não me engano, deixa eu só até confirmar que pra mim não tá errado, que era o Death Note. Death O Note. Death Note eu conheci pelo mangá. Pelo mangá. É raro. Hoje é raro você achar um mangá do Death Note, pra quem não pegou aí há uns 13 anos atrás, né? Uns 20 anos atrás, que é Se antigo. é que não é errado, Dragon Ball então, né? Naruto, One E, Piece. então eu acompanhei bastante. Eu até acompanhei, eu até gastava bastante dinheiro, né? Eu tinha coleções, como eu falei, né? Teve pessoas que me surrupiaram na vida, mas eu toda vez que lançava um capítulo eu ia e comprava. Eu comprava na banquinha, até o cara da banquinha até me dava desconto de tanto mangá que eu comprava na banquinha lá perto de casa. E eu comprava, toda vez que saía, eu tinha até pegado o número dele, porque quando dava dia 7 de cada mês, que é quando chegava conteúdos novos, eu ligava para ele e perguntava. Né? Falei assim, aí, chegou tal negócio? Chegou, e aí já deixava dinheiro reservado já, porque é uma coisa que é gosto, né? Hoje em dia eu já não faço mais isso, porque agora tem dívidas, né? Naquela época eu trabalhava com 16 anos, então naquela época eu não tinha dívida nenhuma. Né? Recebia o meu dinheiro, eu gastava como queria. Hoje em dia já é diferente, né? É, já muda a Então, história, né? Tem jeito. hoje em dia não Por dá. isso que eu tenho internet. Hoje, ó, por exemplo, acho que o máximo que eu cheguei a gastar foi, ó, na banquinha dele, foi acho que R$ 120 de mangá. Nossa, Foi. E eu tava aí, estudando na Mônica hoje. e aí, Prioridade. e aí teve outros, por exemplo, quando eu ia lá, lá no Brás, lá na 25, né? Acho que é, se não me engano, faz tempo que eu não vou, a Galeria do Rock, ela Sim, vende verdade. bastante, né? E lá na Liberdade também, acho que era mais na Liberdade que eu ia. Lá na Liberdade eles vendiam muito, muito, tinha muita loja japonesa do estilo japonês, né? Porque lá também é o canto japonês de São Paulo, né? É, lá ainda é, né? Ainda é, graças a Deus. E lá eu ia e eu comprava fechado, caixa fechada de mangá, né? É, Então eu volume. trazia volume Ah, legal. fechado, né? Então eu conseguia assim em sebos também, né? Para quem não sabe, sebo é uma espécie de loja de livros, só que vende coisas bem mais baratas porque já foram utilizadas, já tiveram outros donos, né? E aí a gente ia e tipo tinha vez que eu gastava tipo R$ 200, 200 conto, 300 conto. Mas aí, como eu falei, né? É muito de gosto. Se a pessoa gosta, acho que quando a pessoa gosta de uma coisa, ela não se limita tanto assim a colocar, como eu posso dizer, colocar mais pressão, né, de não querer ou coisa do tipo. Mas essa é a minha experiência, né? Como eu falei, hoje em dia eu já não acompanho tanto mangá, porque acabei ficando mais preguiçoso, né? Hoje eu prefiro anime, que o anime ele vai me trazer toda a parte de conhecimento E reverente, a né? luta, né? A trilha sonora, a animação. Isso, é uma composição melhor, né? Tem as pessoas que elas preferem muito mais o mangá do que o anime, mas tem muitas pessoas que eu creio que seja a maioria que preferem mais o anime do que o É, tem mangá, né? briga, né? De quem prefere mangá, né? Fica comparando mangá com anime, né? Pra ver qual é o melhor. Mas a gente já tem casos, sim, de que muitas das vezes pode ser que a pessoa que ficou com a ordem do mangá tem um desenho melhor, e aí quando passou para o anime, fez aquela bagunça, né? Que, né? Eu não sei como é que estavam os mangás do Nanatsu no Taizai, que é uma dor, né, escutar isso. Mas eu creio que o mangá esteja melhor, né? Eu não sei, que a adaptação para anime, né, a partir da terceira temporada ali é uma Ah, coisa maravilhosa.
Ah, não, Eu não conheço, eu não acompanhei não acompanhei o mangá do Natsu no Taizai, né? Mas eu creio que seja mais ou menos assim. nossa, Isso mano, é. tava muito legal. A história, os personagens, as lutas, né, o famoso Meliodas versus Canor. Tá, é uma parte assim que é bem interessante, né? Decepcionante. Nossa, Nem é interessante que se fala mais, né? Como é que nossa, foi isso aí? Ah, não foi emocionante, não foi nada. Foi o quê? Foi decepcionante. Mas essa é a experiência que eu tenho, né? Eu já compartilho há bastante tempo, né? Eu não assisto tanto hoje em dia, não sou tão fissurado mais, até porque depois de uma certa idade aí, e casamento e vida, né? E aí você se desprende um pouco, mas eu sempre que eu tenho tempo eu acabo por assistindo isso, jovens, em não alguns lugares. Olha isso, que conselho, tá vendo? E você pensou que você só ia ouvir sobre mangá hoje? Ó, conselhos do Mário, tá? Não, aí vou procurar, vou me caçar, falando, ó, que é isso? Eu quero encontrar alguém na vida, tipo, tá bom. É, Eu não ainda mais se for um otaku, né? Ó, tá lindo. Né? Então é praticamente essa a parte que, né, que eu tenho. É a história que eu falei, né? Que você é sempre assim. Eu tive um conhecimento básico, depois eu fui me aprofundar, depois eu acabei gostando do tema, acabei vivenciando, gostando bastante. Já fui também em várias convenções de anime por aí, né? Várias coisas lindas que a gente fala, né? É, E também, né, a gente traz o conhecimento. Então, fala um pouco de vocês aí também, quais animes que vocês gostam, o que vocês mais falam. Vamos colocar só uma ordem, porque senão vai ficar falando tá de muito. tanto, né? Então, eu creio que tem mais conhecimento dentre nós aqui é o Mário, né? Sim, com Então, certeza. com certeza, É, é unânime, né? Isso. Então, o Mário já tá por último, né? Né? Então, pode falar, Carlos, aí do que você conhece, do que você gosta, trazer a sua opinião, a gente já passa para o próximo tópico também. Ah, meu gosto é mais voltada para anime. Do que o mangá, ele é aquela. Se você quer uma história bem contada, o mangá. Se você quer um negócio com mais emoção, vai pro anime. Então, você vai pro anime. Comecei. Deixando essa sua deixa aí, antes de você completar, quando você fala dessa questão de mais emoção, o que seria para você assim, mais história, mais emoção dentro desse estilo? Por que essa diferença? Você consegue explicar mais ou menos? Eu estou te perguntando porque eu sou quase que leigo nisso, tá? Eu conheço tudo, li muito One Piece, essas coisas todas. Mas aí, muita gente às vezes quer entender qual é a diferença disso e não consegue diferenciar isso aí. Como é que você conseguiria falar sobre isso? É mais por questão de gosto. Isso aí é muito individual de uma pessoa. Eu gosto de pegar músicas, a abertura com toda aquela montagem ali que faz para a abertura, o enredo que eles tudinho, é o script inteiro. Chama mais atenção. Deixa algumas partes a desejar. Os movimentos de batalha, essas coisas, nossa, isso pra mim é épico, não tem coisa melhor. É interessante o André também colocar esse questionamento, né? Porque muita gente realmente fala sobre isso, né? Tem muita gente que não vê tanto animação assim no mangá, mas é aquela, né, que a gente tem que colocar que o mangá em si ele não tem trilha sonora, o mangá em si ele não tem, né, toda aquela parte conveniente. É só papel, né? Só... Porque aí é só, né, igual de falar, né, é só leitura. E aí, às vezes, só a leitura não é o bastante, não é o gosto da pessoa, coisa do tipo, né? Às vezes a pessoa gosta de uma coisa mais elaborada ou coisa do tipo. E aí eu creio que o que vai trazer essa diferença, né, é justamente aquela trilha sonora, como o Carlos falou, o movimento, né? Porque, como eu falei no início, o mangá ele pode ter um traço limpo de você entender o movimento do personagem, como também ele pode ter um traço sujo. E aí o cara tá se batendo e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo nesse mangá que eu não sei nem mais quem é quem. O cara se misturou com outro. E então tem essa parte de referência, né? Que a gente traz, que é uma parte interessante, traz aí um conceito bem legal, né? Mas eu creio que é essa parte que traz essa diferença, né? Então, para quem quer mais emoção, vai depender muito do gosto.
Tem gente que prefere mais o anime, porque traz toda essa emoção, né? De ouvir, de ver os movimentos, né? E tem gente que prefere mais imaginar, né? Eu, quando comecei muito nessa linha, eu preferia muito mais imaginar. Então, eu lia o mangá e eu imaginava na minha mente como é que eram as lutas, e aí como é que seria o movimento de cada personagem. E essa parte aí trouxe também um conceito bem legal, né? Mas como eu falei, cada um pode ser um gosto diferente, né? Que traga aí o melhor de cada um. Tem muita empolgação, professor. Aquela abertura de Sword Art Online. A primeira parte da quarta temporada. Eu sou bem sincero, eu não gosto de abertura, não. Eu vou ser bem sincero também que eu odeio o Sword Art Online. Não, eu não gosto de abertura porque a abertura conta muito do filme, do anime, entendeu? Ah, nem todos. Ah, eu não sei, cara. Eu sempre que eu Jojo sempre não, pulo, Jojo fala mano. muito. Jojo da esporte, se você já leu o Aí, mangá ó, e viu tá a vendo? abertura, você já entendeu a referência, sabe? E aí eu nunca achei muito legal essa parte, entendeu? Porque é aquela, você vai ter toda a referência do que vai acontecer. Então, tipo, eu sempre assisto, eu sou muito dedutivo, né? Então, por exemplo, se o cara faz, eu falo, ó, esse aí já é o cara que é o vilão, né? Nunca apareceu, mas é aquela dedução própria de ter um ano de Sherlock Holmes, né? E aí eu Ainda mais se tiver sempre. uma pose vilanesca com um fundo preto escuro, com uma cara de malvado. E aí, tipo, dá muito spoiler os negócios, porque, mano, tipo assim, tem um personagem que nem apareceu no anime E já ainda, tá ali. mas ele tá na intro, ele tá lá no negócio. Eu falo, cara. Aí o cara tem uma cara de mal, fala, não. Aí pra mim perde a graça. Tanto que, ó, eu sou muito fã, né? Eu não assisto nenhum tipo de coisa paga, porque, né, a gente não tem dinheiro. É, Mas, por exemplo, a Netflix, eu assisto Netflix porque tem a opção de pular. No anime da Netflix tem a opção de uma pular benção, vamos concordar. aí, né? E é interessante essa parte, porque traz um bom conceito, né? E aí, cada um, igual eu falei, o Carlos, ele gosta de ver. Eu realmente, eu pulo. Eu pulo. Eu pulo do saco cheio, aí eu pulo mesmo. Olha o cara me conquistar. Na abertura, o cara vai ter que me conquistar. É, isso é verdade. Tem que falar uma coisa, que muita gente vê o anime, às vezes pela abertura. Exatamente. Ah, mas isso não é só anime, não. Eu acho que tudo hoje a gente vê pela capa. A gente acabou com aquele negócio, eu digo isso por uma experiência própria, porque eu vejo as coisas acontecerem pela capa. O pessoal hoje compra um anime, um mangá, compra uma história pela capa. Às vezes Tá o bem. conteúdo não é maravilhoso, mas a capa te interessou e você Ah, isso acaba eu já vi assistindo. já também. E tu sabe que acontece isso, entendeu? Então às vezes muito acontece esse negócio, comprei pela capa. E realmente é válido, o pessoal realmente compra pela capa, às vezes não é aquilo que você está esperando, mas te agrega alguma coisa, e é assim que vai funcionando. Infelizmente é isso que acontece, né? Mas é interessante isso. Porque essa parte da capa, ela é realmente muito justificada. Quantos animes eu falei, caraca, qual é essa capa desse anime? Aí eu colocava pra assistir, não era muito ruim, mano. Mas tem essa parte também. Tem. Muita coisa vai pela capa, né? A galera vai pela capa e tal, não sei o quê. Aí o pessoal fica assim, será que é mesmo? Será que não? E o pessoal acaba comprando pela capa mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Uma coisa, eu assisto mais pela descrição. Eu vou lá embaixo lá, leio toda a descrição. Eu vejo pelos memes. Também. Vejo pelos memes. Pra usar isso de anime aí. Ô, engraçado, vou pegar aqui, procuro, esse anime aqui, vou ver depois. Ai, caraca, mano. Mas é muito bom essa parte. Assim, né, cada um gosta de abertura. Acho que a única abertura que eu gostei na face da Terra e que eu sempre escutava, mas era mais por causa da música, foi a segunda abertura do Bleach. Acho que ela foi Eu a tô que na primeira pegou. abertura. Ah, A não, né? Eu já segunda vi a segunda, eu já vi abertura a segunda. Eu não foi. prefiro a primeira ainda. Ela foi aquela que eu falei, caraca, aí sim, hein? Agora eu vou assistir isso daqui. Eu achei top. Foi a do Sword Art Online e a do Dr. Stone. A do Dr. Stone também é legal. Muito legal. Acho que as duas de Sword Art Online é a abertura. Às vezes eu deixo a abertura tocando e não assisto. Sabe, assim, só pra, entendeu? Vamos quebrar o paradigma. Aí eu deixo lá, só tocando, mas não assisto nada. Agora, quando o senhor Você pode ouvir, não precisa ver, né? Exato, eu não gosto de ver. Né? Não, mas é muito legal. Segundo tópico que a gente tem aqui, né,
animes e mangás, que a gente já tá tratando, mas são os animes que tem mangá e os mangás que não tem anime, né? Então a gente tem muito dessa parte, porque hoje, lá no Japão, pelo menos, muitas das ideias, elas acontecem previamente pelo mangá, e aí depois elas se tornam anime. Eu creio que a gente pode comparar bastante ao mundo de games, né? Porque você precisa primeiro demonstrar pro cara como é que é, se é bom. Se for bom, ele vai transformar em anime, né? Então tem essa parte que é legal também. Então, se o mangá é bom... Tem que falam disso, né? De Isso, tem um obras que anime. depois vem um anime. Não, tem um... Eu não lembro o nome. Tem um anime que ele é sobre mangakas, né? Eu até esqueci o nome do anime, que a minha amiga gostava bastante. Eu acho que umas 5 ou 6 temporadas desse anime, né? Eu também E aí você vai ver toda a vida de um mangaka, né? Que é aí em conta. É bem da hora, né? Porque um é desenhista e o outro era o roteirista, né? Às vezes muda também. Você acha que a pessoa faz tudo sozinha, né? Na verdade, não. Uhum. São várias pessoas. E aí um negócio que é interessante. Então, esse tópico que a gente traz, né, que é a gente apresentar para vocês alguns animes que não tiveram mangá, né? O caso aí que a gente já vai falar já é do Dragon Ball. Né? O Dragon Ball, se não me engano, o GT, ele não teve mangá, ele só teve anime. Na verdade, é tanto o GT quanto o Super. Os dois começaram sem mangá. Foi só direto para anime, né? E assim também, se a gente for olhar hoje em um site, qualquer site aí de mangá, né, de desenho, de anime, você vai ver que existe ainda muitos mangás que eles ainda não foram propostos a anime, né? Tanto que cada ano chega 1 zilhão de anime diferente, né? Porque o mercado, ele é grande, né? Só que, assim, essa parte lá é interessante se falar, porque a gente tem que saber a parte referente, né? Então, tem muito anime que ele é bom, mas o mangá ele não é tão legal. Tem muito mangá que é bom, mas o anime não é tão legal. Então, a gente tem que saber diferenciar. Um exemplo que eu posso dar dessa é simplesmente One Punch Man, né? Que One Punch Man, a história do One Punch Man, pra mim, é a história que mais me fez rir, porque é muito engraçada. Porque, por exemplo... Em si, eu posso estar errado, me corrijam depois e também agreguem aí a opinião de vocês, mas o One Punch Man, ele era feito por... O cara não era um mangaka. Não era não. Ele nem sabia desenhar, era coisa online, né? Ele tinha um fórum, era um fórum online, e ele tinha lá uma salinha no fórum dele que ele postava o mangazinho dele lá com o traço dele, né? Que era um traço horrível, que ele não sabia desenhar. Né? Era um traço horrível, mas a história era legal. Então muita gente acompanhava até que alguém se interessou em produzir este mangá. Tanto que no próprio anime do One Punch Man tem cenas onde é repercutido o mangá original. Né, que é aquela cara do Saitama desenhada só com a cabeça de ovo, né? Então é do mangá original, que é o do cara, é claro que foi comprado, ele ainda continua lá, ele não desenha mais, mas ele que escreve as histórias e tudo mais. Então traz essa parte que é legal, né? Que é um mundo que os caras estão prestando atenção. Tem muito mangá por aí que se encerra na primeira temporada, porque não teve tanta aceitação, e uma coisa que eu falo é que é o seguinte... A aceitação aqui do Brasil é diferente da aceitação do Japão. Tem muito anime que aqui é muito conhecido e lá no Japão os caras cagam e andam pra ele, entendeu? É muito interessante essa parte que tem também, porque os caras lá tem umas... Como a gente fala, é gosto, né? Então tem muito mais gente lá que gosta de um determinado anime, que aqui ou não chegou ainda ou não vem. Né? Muitos animes que são legais no Japão ainda não tem tradução para o português. E os animes que chegaram aqui, se a gente for colocar na ponta da caneta e colocar assim de cima para baixo, o anime mais famoso que chegou aqui no Brasil, até hoje, eu posso colocar que é o Dragon Ball. Sim. A gente teve o hype do Naruto, né? Aquele hype, né? Quando ainda eu sou bem sério que do Naruto eu prefiro o clássico. Acho que a maioria prefere o clássico. Ninguém nunca vai tirar na minha cabeça que o Shippuden é melhor. Nunca. Nunca vai ser. A saga do Pain, né? Eu também não gosto, eu acho que ficou muita melação depois. Né? Que é aquele casal indesejado, né? Mas assim, o clássico, ele traz aí um ar muito legal, né? Que traz um moleque que ele não tinha uma história, que era o Naruto, ele não tinha uma própria história, ele simplesmente nasceu e foi abandonado, ninguém sabia. Né? E prometeram cuidar dele, né? Mas o bagulho é louco, por quê? O pai do cara foi um Hokage. E como é que é a linhagem assim, né? Tipo, o filho do Hokage é esquecido,
tudo bem que ele tem, né, a história dele de ter uma besta dentro dele e tudo mais. Mas isso não faz sentido também. Tipo, você vai tratar mal o cara que tá segurando o bicho pra destruir o mundo. Por que você vai tratar Exato. mal ele? Não faz E aí, sentido. e aí tem essa história. Outro que eu posso colocar, não sei se todos assistiram, mas é um pouco antigo, é o Inuyasha. Não sei se todos assistiram Inuyasha. É outro também que traz aí, pelo menos na minha lista assim, de animes que são bem interessantes, é o Hunter vs Hunter. Pra quem já assistiu, né, o Hunter vs Hunter sabe que é bom, que é legal. E outros, tem vários outros, né? Tem gente que gosta, por exemplo, eu gostava muito quando eu era moleque, mas minha mãe não deixava eu assistir, era Yu Yu Hakusho, né? Porque sabe como é que é? Yu Yu Hakusho é demônio na cara, você não tem nenhuma de papo com o demônio, é demônio mesmo. Né? E aí, quando eu era mais moleque, eu não conseguia. Não é que eu não conseguia assistir, né? A minha mãe não deixava eu assistir, né? Você cai. E aí a minha mãe nunca deixou eu assistir Hunter x Hunter. Hunter x Hunter não, Yu Yu Hakusho. Justamente pelo fato, né, de que tem esse probleminha, né? E aí minha mãe, como ela é. Isso é uma coisa antiga, né? Que muito anime, né? Tinha coisas como, tipo, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, né? Que sempre associado ao demônio, né? Ah, então, que fazia muita gente, né? Muitos Pokémon, pais não deixarem, né, os filhos verem. Pokémon, Sendo minha mãe sempre que chamou quase não tinha Pokémon. nada a ver, né? Principalmente Pokémon. Então, Pokémon minha mãe sempre chamava de demônio de bolso. Eu nunca entendi o porquê. Eu também não perguntei, né? Que vai que ela consegue responder bem. Aí tu com certeza me assistiu. E aí complica, né? Melhor ficar Então é uma parte assim que é interessante. E aí eu creio que cada um também teve que moldar, né? Mas essa história do cara fazer um mangá e aí ter que esperar o mangá fazer sucesso, eu creio que assim, tem muitos mangás, assim também como a gente coloca, por exemplo, trazendo pro americano o Stan Lee, né? O Stan Lee ele foi um criador de diversos personagens, de diversas histórias. E no mangá a gente já não vê tanto, né? Normalmente aquele personagem, aquele criador, ele é um criador do anime dele. Não é um cara que fez tipo 5 animes diferentes, 3, 4. Eu sei que o do Dragon Ball ele tinha um antes do Dragon Ball. O Akira, né? O Akira ele tinha um mangá que era Doutor alguma coisa, se eu não me engano. Doutor Slump. Doutor Slump, né? Que também fazia bastante sucesso. Ele conseguiu adaptar e trazer aí de uma maneira mais atualizada pro Dragon Ball. Mas tem essa parte, né? Assim como foi dito, o próprio Dragon Ball ele teve aí as suas versões que não tiveram mangá, né? Os animes que não tiveram mangá. E eu creio que também teve uma época que se falou muito, né? Do que eu pensei que ia existir uma vez na vida, que era o Dragon Ball AF. Não sei se vocês chegaram. Que era, nossa, ficou um hype por um tempo, porque as criações eram muito loucas. Tinha todo mundo na forma de Super Saiyajin. O Gohan. Todo mundo, pessoa que você nunca imaginou que ia ter, tava lá. Anime. Quer dizer, a história, né? Que era o Goku Super Saiyajin 5, cabelo branco, né? O bagulho era louco. Né, não é Super Saiyajin 5, mas foi aproveitada pro item superior do Dragon Ball Super, né? Mas naquela época já tinha ideia, né? O pessoal queria ver o Goku com cabelo branco, né? Então, e aí veio todo aquele hype, né? Eu pensei que ia sair, fiquei até hoje lá iludido, até hoje espero. Né? Mas são partes que são interessantes de falar, né? Então é muito legal essa parte de você ter aí, né, os animes. Por exemplo, se a gente for fazer uma lista, vamos tentar fazer uma lista de cada um. Manda pra mim, Carlos, o seu top 5 de animes. Qual o Luiz? Luiz tá aí? Luiz dormiu, beleza. Dormiu. Calma que eu botei aqui. Então é uma parte interessante, né? O meu top 5 hoje, eu posso colocar aqui em primeiro lugar, é Dragon Ball. Tá? Pode me julgar, pode falar o que quiser. Não, mas na minha concepção, a gente entende. A minha concepção, em primeiro lugar, pertence ao Dragon Ball. Né? Em segundo lugar na minha lista, eu teria um Hunter x Hunter, que foi muito bom quando eu assisti. Estou esperando continuação até hoje. Eu creio que todo mundo. Terceiro lugar da minha lista hoje de animes, assim, eu creio que Death Note. Death Note, quando eu assisti. Só pra você ter uma ideia, a história do Death Note na minha vida é tão complicada que eu nunca acabei de assistir Death Note. Não? Porque me encontraram o final. E aí eu desisti. Então não vê mesmo, porque, né? E aí, nossa, eu fiquei puto. Quando falaram aquela tal história daquele tal personagem que ele não vive. E aí eu fiquei, nossa. E aí eu simplesmente parei. Eu nunca acabei Death Note, mas foi em terceiro lugar na minha lista. O nome morreu, eu fiquei um tempão sem ver, porque eu não aceitei a morte dele.
Então, Eu vou exatamente. foi. E aí o terceiro lugar eu dou pra ele. Quarto lugar, deixa eu ver um quarto lugar aí. São animes atuais, né? O Boku no Hero. Boku no Hero ele conseguiu o quarto lugar aí depois de muita luta. Né? Eu Então, até hoje aqui, ele tá tentando entrar na minha vida, mas eu não deixo. não, você não sabe o que você tá perdendo. É um anime bem legal. E o quinto lugar eu deixo com o Naruto clássico, cara, porque foi a época que eu ainda voltava da escola, né, pra assistir. Então acho que impactou bastante. E a sua, Mário? Bom, vamos lá. Acho que, né, sem surpresa nenhuma, né, Dragon Ball, em primeiro lugar. Ele é muito importante pra mim, né, da minha adolescência. Ele me ajudou muito numa época difícil. E hoje é um dos meus animes favoritos. Fiz até cosplay de alguns personagens, né. Acho que o pessoal acho que sabe, A né. gente manja, se preocupa não. Se fosse um E vídeo pro YouTube, se você ia ser a thumb do vídeo. tá lá os meus cosplay ali. Eu só fiz dois, né? Então não se chamando atenção. Vamos É, lá, meu primeiro segundo favorito. lugar. E segundo, é um pouco difícil, assim. Acho que eu vou deixar pra Nanatsu. Vou deixar pra Nanatsu porque foi uma época que eu não dava muita bola, mas minha prima, ela falava muito bem. E eu vi alguns memes também. Eu falei isso, alguns animes eu conheci por meme. Aí eu assisti, eu amei. Como eu falei, eu vi a primeira, segunda temporada e eu não aguentei, fui pro mangá. Eu adorei a história no mangá e infelizmente tivemos a terceira temporada, que iremos ignorar, que nunca aconteceu. Mas tirando isso, eu adorei a obra, os personagens, a história. Principalmente uma música que eu gosto muito, que é a Perfect Time, que, nossa, eu sou viciado. E é isso, ele é no segundo lugar. Em terceiro, agora começa a complicar. É muito, né? É, Também me terceiro, confundi aqui em alguns. acho que terceiro eu vou colocar Jojo. Colocar Jojo Bizarre Adventures, que é legal, eu gostei quando assim. E tem umas coisas que, né, não dá pra engolir, né? Porque o jogo já é assim, né? É complicado você vê, mas eu gosto das aberturas fantásticas, também sou muito viciado. Né, a gente fez professor, eu gosto de abertura. E ele fica, né? Fica em outro lugar. Em quarto, agora tá ficando mais difícil ainda. Deixa eu ver. Se é rápido. Em quarto. Colocar Bleach. Eu vi Bleach, muito pouco. o Bleach, ele saiu da minha lista. É? Porque o Bleach parecia Pokémon, cara. Pra mim era a mesma coisa. Porque Ah, não, o, então, O Ichigo, ele só evolui, cara. Eu não entendi. Ele não tem um estado puro, entendeu? Cada sim, temporada de Bleach, cada arco de Bleach era um Ichigo diferente. Sem falar, além do Ichigo diferente em cada um, era um Ichigo com poderes diferentes, sim. com cabelos diferentes. A única coisa que permaneceu era a cara. Porque fora É, isso. E ele também fala é do Ichigo Kurosaka. muito filler, cara. Nossa, eu odeio Então, filler. eu vou mudar, não vou colocar Bleach não, que eu Aí, exagerei. viu? Eu acabei, tá vendo? Não, é que eu quero colocar Bleach em algum lugar aqui, mas não faz sentido. E quarto lugar eu vou colocar Pokémon. Pokémon impactou muito, mas depois da quarta geração de Pokémon, se você perguntar hoje, eu nem sei quais são os Pokémon que Ah, existem. a minha Jess favorita é a quarta. Então a minha também. A última que eu assisti completa foi a que o inicial era o Oshawott. Que pra mim era um Pokémon muito bonito. E Pera, depois daquela eu nunca mais. o XY? Não, foi o. Saimon? Foi antes. Isso aí é novidade, pô. Isso aí é pra hype dos moleques de hoje. É, A minha é mais antigo. então, eu quarto lugar coloco Pokémon porque foi um dos primeiros animes que eu tive contato. Eu lembro até o primeiro episódio, que é um episódio que o Pikachu fica dourado, ele é uma caçadora que tem um Salamence, lá, um dragão. Uhum. Depois que eu fiquei impressionado com aquilo, eu comecei a ver. Aí eu comecei a ver outros, tipo Yu-Gi-Oh! GX e Digimon 4. Mas eles não vão entrar nesse top, não. Mas a gente tem até hoje essa briga de Pokémon e Digimon ou já se extinguiu? Nossa, o pessoal ainda briga. Os Mas todo mundo, da briga ainda? mas todo mundo chegou no consenso que em jogos o Pokémon é melhor e em anime o Digimon é melhor. Depende das pessoas, né? Eu tô dando um grande consenso. E em quinto, eu não sei quem coloca em quinto. Não vai ser Naruto.
Tá bom, tá bom. Quem sou eu? Para ditar alguma coisa aqui. Ai, cara, deixa eu pensar aqui. Em quinto. Ai, pensa em algo. Acho que eu vou colocar. Não, eu vou colocar pro Naruto mesmo, vai, deixa. Não tem pra onde eu ir aqui, não deixa Naruto mesmo. Assim, eu tenho problemas com o Naruto, né? Porque, assim, os personagens são legais, a história até que é legal, as lutas são legais, mas o problema é o furo de roteiro, né? Tipo, você tem uma criança com uma arma, bicho forte pra caramba, pode destruir o mundo, e você treinar, fazer ele treinar essa habilidade contra ela Cube, não, você joga ele no mundo e ó, se ferra aí, dane-se. Então, eu também concordo plenamente com isso, sabia? Porque é um bagulho que não tem nexo, né? O cara Nossa, tem ele praticamente sabe o também. maior poder e o cara tem que treinar sozinho, tem que aprender as coisas sozinho, porque ele foi excluído sendo que ele é o mais forte, entendeu? Não faz sentido. Aí né, tipo, o Hokage prometendo que vai cuidar, não cuida, o Jiraiya sabendo da existência, não procura. O aprendiz dele, o Kakashi, não faz nada também. É impressionante como a Vila da Folha não se portou com o Naruto. Por isso que o meu Nem personagem. ele, como o Gaara também, né? Tipo, ele também tem o bicho lá, tem o Shukaku e também não fazem nada com ele, eu odeio ele também. Sério, hoje, depois de muito assistir Naruto, meu personagem favorito ainda é o Gaara, cara. Eu não sei porquê, mas, mano, pra mim é o Gaara, cara. Eu não sei o que acontece. Pode ser o cabelo vermelho, né? Aquela tatuagem em cima do olho, mas o meu favorito do Naruto é o Gaara. Acho que é isso, esse é o meu top 5. Você falou que era, né? Que hoje, atualmente, né? Né? Boruto, né? Boruto. Não, Naruto, cara, vou ser bem sério. Eu vou ser bem sincero, assim, eu não. Cara, eu não vi graça, mano. Ele acaba parece que Já tem uns 2 EP, tá ligado? Uns dois episódios, e aí eu desisti. Eu desisti com tudo, assim, desisti mesmo. Falei, cara, não vou assistir, não. A melhor desistência, entendeu? Aquela desistência que você fala sem nenhum tipo de motivo para voltar atrás. Fala que o mangá é bom. Eu vou um pouquinho no mangá de Boruto e realmente, se for comparar, é que assim, né? O Boruto tá seguindo os passos do pai, né? Que é o quê? Encher de filha e. É basicamente isso, tá seguindo os passos do pai, encher de filha e deixa história deixa pro mangá. Esse é o meu top 5. E você, Carlos? Ai, Carlos, aí vai. Rapaz, ele é um top 5 ali, é complicado, viu? Se fosse isso pra mim, imagina pra você, cara. Eu assisti tantos animes. Alguns eu assisti tanto que alguns eu nem lembro mais. Não, tipo, também que eu vi semana passada e já esqueci. Eu vou começar para aquele lá que marcou minha infância, a minha infância. Uhum. O top 1 pra mim que fez muito parte da minha infância foi os Cavaleiros do Dia. Pô, esqueci, verdade. Aí. Pô, eu poderia substituir Naruto agora de boa. Apesar que eu vi Lost Canvas, né? Então não sei se conta, né? Não, vai assistir desde as 12 casas, mano. Não vi não. Eu só vi aquele da Netflix, né? Que todo mundo odiou, né? Então, Lost Canvas eu gostei até. Achei bem interessante a história. Mas continua, Carlos, vai lá. Vou substituir aqui, né? Uma substituição rápida. Vou tirar um sanguinho, né? Eu troco o meu quinto lugar de Naruto pra Cavaleiro do Zodíaco. Vou esperar aqui, aparecer algum anime aí que eu troco também. É assim agora e vale isso aí. Pode, é tudo ao vivo. Falar, viu? Fala assim, se fosse gravar, tinha dado tempo de saber, né? Que como é ao vivo, aí tem que ser na hora. Então vamos deixar o Naruto, infelizmente, ou felizmente pra alguns, né? Nenhum preconceito, deixando bem claro que a gente não tem nenhum preconceito com Naruto, tá? Eu tô falando que não gostava, e se você gosta, é problema seu. Não, pra quem gosta, ok, tá? Pra quem não gosta, não tem problema. Mas vamos lá, primeiro Cavaleiro do Zodíaco e depois. Eu totalmente gosto. Fez muito infância também. Aqui era uma febre em Yu-Gi-Oh, velho. Eu comprava muito daquelas cartas, velho. Yu-Gi-Oh foi um tabu na minha vida, cara. Era igual o Pokémon. Era igual o Yu Hakusho, minha mãe não deixava assistir, não.
como eu falei, primeiro eu vi Pokémon, depois Super Yu-Gi-Oh! GX, né? Que é com o Gênero, e depois Super Digimon 4. Aí você tá estragando já. E o Guiô começo lá. Tá falando da velha Cara, guarda. eu vi os spin-off, ia fazer o quê? Eu não vi o original. Eu vi o que assistia na Record, que passava na Record Banjo. Aí De internet. tô falando da velha guarda, rapaz. Não, agora eu não vi. Eu só vi um pouquinho do primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! E larguei. Olha Eu fui nas cartas do meu avô e eu pensei daquele meme que eu confio no negócio do meu avô. Nossa. Aí eu comecei a rir muito. Mas continua, então. O primeiro, Cavaleiro do Zodíaco. O segundo, Yu-Gi-Oh! Terceiro, pra mim, One Piece. Bastante coisa. Famoso. Ora, mano. Olha, tô vendo. Ó, o bullying, velho. Não, gosto se discute, meu. Pra mim é um ótimo anime. Então, eu também gosto de One Piece. Foi Por melhor mais que o povo critica bastante, mas eu gosto. né, meu? O One Piece não tem 600 episódios só de Fire, mano. Não, mas aí é normal, pô. Quantos anos? Vai fazer 20 anos de One Piece já, pô. Muito tempo mesmo. O cara não tem mais o que colocar ali já. Não dá mais. Não tem... Ele não deixou de ser chato, cara. Então, é interessante. Essa é a parte legal do anime, porque é diferente de série, né? A série, quando você pega pra assistir, você vai saber que a série tem um final, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O anime, se o cara tá dando dinheiro, né? A série vai continuar infinitamente, pô. A série do Dragon Ball não tá aí até hoje? É o mesmo criador? Não, mas tá aí. Tá aí fazendo as cagadas, tá aí fazendo o que dá, né? Mas como foi dito, tá dando dinheiro, vamos continuar então. Exatamente. Mas continua. Em quarto lugar, eu colocaria Ataque. Ataque aos Titãs? Não colocaria na minha lista, não. Nada contra, né? A gente já tem que começar, a gente prepara um argumento já pra se defender, porque... Foi um anime muito bom também. Vamos pro lugar, meu. Como ficou aqui? Deixa eu ver quem eu colocaria. Black Clover. Ah, muito fã de Black Clover, meu. Tá sensacional, velho. Eu também acho, cara. Eu gosto muito de anime que tem esse traço de comédia, assim, porque é muito legal, pô. Tem sempre aquele, né? É sempre assim, a gente tem um dilema no anime que é o poder do protagonismo, né? Que o poder do protagonismo é o maior poder entre todos os poderes que pode existir, porque é o cara que morre e volta, é o cara que morre e volta de novo, citando Dragon Ball, e é o cara que morre e volta de novo depois de morrer, entendeu? Os caras sempre fazem assim. E porque ele, não é porque ele é um Saiyajin, não é só por isso, né? Porque ele tem o poder do protagonismo, né? Exatamente. Vamos criar um universo que não existe pra trazer o cara de volta. Sim. Exato, o poder do protagonismo, ele tem que estar lá. Tá vendendo bonequinho? Então tá de boa. Outro que eu quero colocar aqui, vocês estavam falando aí, eu tinha muito preconceito com ele, velho, era o One Punch Man. Mas que eu assisti só o primeiro episódio, olhei pra aquela cara do personagem, eu falei, mano, isso aqui deve ser uma porcaria, velho. Que cara redondo assim, eu falei, meu, eu não vou assistir isso aqui não, parei. Outra vez no curso lá, vocês estavam comentando sobre ele, eu falei, mano, eu vou dar uma chance pra esse anime, velho. E aqui, mano, gostei pra caramba, meu, assisti a primeira e segunda temporada, meu, pô, top demais, mano, as batalhas. Menções honrosas, mas vamos lá, e você, André? Rapaz, eu tô lascado com isso aí. Essa parte eu tô lascado, cara. Assisti muito, né? Cavaleiro do Zodíaco foi um dos primeiros que eu assisti. Dragon Ball. Botaria Dragon Ball aí. Cara, um dos últimos aí, o Nanatsu. Cara, os outros dois fica difícil. Mesmo tendo lido aí um. Só o Luiz não botou Dragon Ball no primeiro lugar. Entendeu? É porque o que acontece? Eu não coloquei o Dragon Ball no primeiro lugar porque o Cavaleiros foi o que pegou primeiro, entendeu? Então foi lá de trás. Então o Cavaleiros foi o que eu vi assim. Primeiro, eu acho que eu vi todas as sagas que eu podia ver do Cavaleiro. Cavaleiro não lançava qualquer saga, cara. A primeira saga que eu vi foi aquela do Santuário. Aí depois, Poseidon. Depois, cara, eu juro, hoje em dia eu paro pra pensar e vejo assim. Eu acho que eles só não saíram da Grécia como o Kratos fez, como o God of War. Porque o cara não teve a capacidade de pensar. Porque senão, eu acho que eles tinham ido lá fora disputar até no Egito. Eu também acho. Porque lembra que teve a saga do
Do Poseidon também. Teve a saga do Poseidon, que era bem interessante. Sim. Só teve de Zeus, né? Hã? Só teve de Zeus, né? Eu também A acho que saga de teve. Zeus, na última, Só acho que teve foi de Hades e Poseidon. Apolo, teve Apolo, entendeu? Que não, a saga dos deuses foi a última, que ele foi até lá em cima, no topo, que você morreu, ele não sei como é que Mas não, mas foi. algumas críticas a Cavaleiros do Zodíaco quanto, se você assistir um episódio, quantas vezes você ia gritar Atena? Ah, cara, eu já perdi as contas de assistir. Era muito engraçado, era Atena! Não, E aí? ele gritava Atena, aí gritava o Shiryu, o Shun era Ikki. O Shiryu, Uhum. o Shun era o Yoga era mamãe. Era. Mamãe! O Shiryu só berrava Seiya! Puta, eu nunca vi, cara. Isso Foi muito engraçado. Tinha o nosso querido personagem, né? Que é o que é todo mundo. Todo mundo é controverso ainda, e hoje finalmente ele se mostrou, né? Que é o nosso querido de Andrômeda, né? Sim. Que tinham muitas desconfianças na época, né? Tinha muita desconfiança, entendeu? Muita desconfiança. E hoje acho que a última saga que lançou, que foi a saga feminina, ele se mostrou realmente presente. Não mudou praticamente nada. Não. O personagem continua o mesmo, né? Mas agora na sua versão original. Eu creio que era muito legal. O meu personagem favorito de Cavaleiros Zodíacos era o Ikki. Na Wiki, ele só apareceu. Eu acho que ele ficava. Eu acho que lançaram até um meme esses dias aí. Que o Wiki eu acho que ele ficava tipo assim, só espiando. Ah, agora estão precisando de mim, vou lá. Exato. Ou então, Mas quando ele tipo, já chegava, falou era bastante, tão agora eu vou bonito lá. ver ele. Ave Fênix! Eu ficava tipo. Caraca, ó. Era a nossa tradução, aquela voz lá, né, murmurante. Não, então, né? Impactava as minhas tardes. Sim, aquilo ali é direto. Velho. Ô, meu favorito. Continue. Só na- Falta 3 do André ainda. Tô esperando o André Não, terminar. 3 não, já falei aqui, já falei 3. Falta 2 que eu não tô conseguindo encontrar os outros 2 assim. Entendeu? Porque eu acho que ficou muito repetitivo. Depois que tu assistiu, tu veio assistindo, tudo bem. Muita gente gosta do Naruto e tudo, eu nunca parei pra assistir também o Naruto, não. Só que do que eu venho assistindo pra cá, eu não tenho visto nenhum assim diferente do outro. É o que eu falo, o pessoal tornou o processo repetitivo. Entendeu? Então, Tornou né? repetitivo. Isso é interessante. A gente falou isso no podcast passado sobre videogame. Eu acho que segue a mesma linha, né? Sim, sim. Porque é igual a gente falou no começo, né? O anime de mundos diferentes. Cara, igual o Mario falou, mano. Você procura um, você vai achar 1 milhão, tá ligado? Porque é o que tá sendo lançado. Então a gente vê essa parte. É referente e é realmente, né? A gente não tem um anime com um tema original mais, né? A gente vê muitos animes que tem temas diversos. E aí É o quebrando, né? Brincando com os estereótipos já. Então, exato, mexendo os estereótipos, juntando um com o outro, né? Pega aí um Isekai com, sei lá, com Shounen, que Shun não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Você vê aqui descrição de anime, quando eu vou procurar, tem tipo 5 nomes diferentes. Ele é aventura, magia, Soujin, não sei o que, não sei o que. E falar, né, o texto, né, que é o título, né? Uhum. Que já é uma passagem bíblica. Vai falar do que é o cara chegou em outra terra. Noutra tipo, terra ele conseguiu poderes. Esses acho que é poderes. literalmente isso, né? Os títulos falam sobre o anime. Tipo, o cara foi pro outro anime com o seu caminhão. Aí é do título, sabe isso? Porque existe mesmo. Tem o Hulk, o cara foi com o caminhão pro mundo Isekai. Ai, caraca, mas essa parte ela é interessante, né? Por mais que seja repetitivo, se o cara fizer bem, é legal. O Isekai é um que eu gosto muito. Eu gosto de ver assim o cara chegando, mas tipo, fica muito repetitivo, igual eu citei lá quando a gente começou, que a gente tem aquele anime do herói do escudo, aí tipo, eles bombou, né, pra quem gostou, né, fez um sucesso, e aí depois lançaram a menina do escudo. É a mesma coisa, a única diferença é que ele juntou, não é Isekai, é mais ou menos Isekai, só que assim, a menina ela entra dentro de um jogo, né, ele pega um pouco do Sword Art Online. E ela entra dentro do jogo, mas aí no jogo ela tem medo de se machucar. E ela só fica upando defesa no jogo. Até um tempo que ela não consegue fazer mais nada e ninguém consegue atingir ela. Aí você fala, mano, graça, tá ligado? Então o André vai fazer só um top 3, André? Só o top 3, porque eu não tô conseguindo encontrar um cara nesse ponto de jeito nenhum, cara. Eu juro, já tentei achar, mas não consegui. É bem interessante essa parte. A gente tem o próximo tópico, né? A gente passou aí. A gente até nesse top 5, a gente já passou o tópico dos melhores animes da história, né?
Pelo menos na nossa concepção, né? Que aí, como é a opinião de cada um, tá, gente? Se você tá escutando e você falar que Naruto é o melhor, seu top 1, fique com seu É a top sua 1. opinião. E a gente não julga. Como A a gente falou, a gente gente não gosta, mas a gente não julga, gosta tanto. a gente não Cada julga um por gosta aqui. pessoal. Talvez se a gente encontre na rua, a gente julgue. Mas por aqui a gente não Sim. Se você tá? ficar gritando Naruto e Sasuke toda hora, a gente vai te julgar. A gente vai te julgar. Né? Então, ó, os próximos são os animes atuais, né? Então a gente vai falar um pouco. Os animes atuais é bem legal, a gente já entrou nessa conversa, né? Acho que os hypes do momento, posso estar errado, mas é Boku no Hero é um dos hypes, o One Punch Man é um dos hypes. Era, né? Então, é verdade. Porque depois da segunda temporada do jogo, né, que praticamente afundaram Então, o anime. eu creio que ele vai dar a volta por cima ainda, eu tenho essa fé, né? Só eu aguardar acredito. agora, né? Mas, Porque o por mangá exemplo, continua bom. então, o mangá continua interessante. O que estragou foi o jogo e a segunda temporada. Aí a gente tem. Qual que eu já falei que eu nem lembro mais? Tem o Nanatsu no Taizai, ele é hit, ele tá hypado ainda, por mais que tá cagada. Demora um pouquinho, mas ainda tá, né? Ainda tá. Quando ele voltasse o que era até a segunda temporada, ele vai voltar a ficar no nos top 5 aí. Né? Apesar que a quarta temporada vai ser da com o mesmo estúdio, né? Nossa, que dó. Então, né? Então, eu não sei se. Que dó. Aí a gente tem assim, né, os mais hypados, mas é claro, como eu falei, tem muito anime que eu não conheço e que muita gente gosta, e assim como eu falei, pode ser que o anime que é hypado aqui no Brasil, que chega aqui pra gente, não é hypado lá fora. Só que eu tenho uma coisa que é bem interessante, que é uma frase do Zuckerberg, um dia ele falou sobre os brasileiros, né? Não tem nada a ver, mas eu acho que é assim, né? O brasileiro, é igual ele falou, o brasileiro, ele faz crescer muito as coisas, né? Aqui a gente aceita tudo, a gente apoia tudo, mas ao mesmo tempo que a gente aceita e a gente apoia, a gente estraga, né? E aí, estragar depende do conceito. Só ver, tipo, as versões fucks das aberturas. Isso. A gente começa. Quando você baixa a abertura, a gente toca o gol, né? Me diga então. Não, nunca traduzindo essas coisas. E aí chega aqui. Não, acho que assim, eu sou bem sincero, até os animes da Netflix, que eles são dublados, eu coloco no idioma original. Não é um preconceito, né? É um preconceito. Se ele foi feito em japonês, quer dizer que ele tem que continuar em japonês, entendeu? Me depende muito. Tipo, eu vejo do Netflix dublado, eu vejo o que tiver de anime dublado, eu vejo. Porque eu já tô acostumado vendo vídeo de criança. Mas tem outro que eu consigo ver, que não me incomoda, sabe? De ver no idioma original. Eu gosto de ver às vezes, né? Por exemplo, Dragon Ball Super, primeiro eu vi, né, no idioma original, depois é que eu vi dublado. E eu gosto das duas versões. Então vai mudar a pessoa, se ela gosta de ver no original ou dublado. O problema é você criticar ou julgar, né, a dublagem. Então, eu creio que assim, tem estúdios de dublagem, a gente não vai entrar nisso, que a gente pode fazer um podcast depois sobre isso, mas tem alguns estúdios que eles são bons. Por exemplo, o estúdio do Wendel Bezerra, pra mim, é o melhor. Amém. Pra mim, assim, de longe, é o melhor estúdio de dubladores, é a melhor coisa que tem, é você escutar a voz do Wendel Bezerra ali, ou até a da irmã dele, que, nossa, que até hoje. Isso, que é ela que fez a voz do Naruto e... ela fez o Naruto e fez o Goku, né, que coisa do destino, né? É muito interessante. Dois personagens icônicos dos animes. E eles pegaram, eles fazem, e hoje eu consigo reconhecer, né? Depois de certos anos escutando, eu consigo reconhecer, mas eu realmente, assim, em anime, quando é um anime que ele é muito hypado, quando o anime ele fica interessante, ele é pega por um grande estúdio, né? E ele é feito por um grande estúdio, eu acho muito interessante, eu gosto, mas necessariamente eu ainda prefiro o idioma original. Acho que eu me apeguei tanto à leitura, né, de quanto você tá, tanto que hoje, por exemplo, eu consigo assistir qualquer coisa legendada, né? Até filme legendado, e eu trago muito o conceito disso justamente pelo fato de que eu assisti muito anime. E aí acabou desenvolvendo a leitura, né? Então é igual eu falo, assim, tem vezes que eu nem olho pro celular ou pro computador a qual eu estou assistindo, mas às vezes eu entendo o que está acontecendo. Não é que eu saiba japonês, isso é bem longe. É que, aí como o André falou, né, é tão repetitivo que eu praticamente sei o que está acontecendo.
né? Você consegue prever o que vai acontecer. Eu sou a mesma coisa. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa aqui, tô mexendo no celular, a pessoa, você entende japonês? Que eu tô acompanhando toda a história que tá acontecendo ali e vou ali conversando com a pessoa, tranquilo. Sim, a gente já tá tão acostumado que já vai direto, pode ir. Tem jeito. Tem gente não sabendo japonês. Mas tu sabe o que tá acontecendo. Pô, É bem interessante. Então a gente tem assim os animes da atualidade, né? Tem hoje o Dragon Ball ele continua sendo um anime atual, né? Mas não tem um rolando. Bom, tem o Super Dragon Ball Heroes, mas ele não conta porque ele é um anime promocional e ele é bem ruim. Ele é bem... Eu pensei que era Falando sobre sério, isso, pra ser um anime promocional, ele não trabalha muito na história, as animações de luta são bem fracas. Os personagens são legais ainda, mas como eu falei, né? E a animação pega também. Eu acho ele bem pior que o GT. O GT eu acho bem melhor que ele. Então, é igual, eu nunca pensei que ia falar isso até 2 anos atrás, mas tem um Dragon Ball que é ruim, mexeu com a minha vida, entendeu? Eu nunca me esperei assim, olhar pra cara e falar assim, nossa, eu achei Dragon Ball ruim. Mas eu sou bem sério, o Super não entrou na minha mente, cara. Não? O Super não entrou no Nossa, meu eu amo o Super. coração. Não, cara, depois que eu vi assim, porque os primeiros episódios foram uma merda, né? Isso todo mundo sabe, que até. Principalmente o primeiro 5. Nossa, foi uma merda muito Mas grande. depois melhora, mano. Depois melhora. Então, eu não consegui aguentar até o depois que você falou, entendeu? Ou faz o seguinte, pra também quem estiver ouvindo, vê os dois filmes, A Batalha dos Deuses e A Ressurreição de Freeza. Que é basicamente o começo do Dragon Ball Super. Aí depois você vai, que tem o torneio lá de Universo, tem a saga do Goku Black e depois o torneio do Poder. Então, E o filme do eu Broly. acho que assim, depois, realmente, igual o Mário falou, depois dos primeiros episódios fica excelente, né? Eu acompanhei só depois. Eu só acompanhei porque tiveram muitas postagens do Giron, né? Giron, sei lá como é que é o nome do cara. Girem. Isso, nossa, aquele cara pra mim superou o Goku. A história dele é boa, entendeu? Ele é um cara ali que ele é centrado, ele tem muito poder. Ele Eu não é gosto um mais do Super filme do Saiyajin. Black. Eu gosto, eu acho legal a ideia de ter um Goku maligno. Apesar de não ser o Goku, né? É o poder do protagonismo, né? Sempre tem que ter uma versão dele. Não adianta, né? Tipo assim, você vê No os Z já animes. tinha o Turtle, só que não era canônico. E nem era o Goku do mar, era um cara que parecia o Goku. Aham. Aí o Black foi o que mais perto a gente teve de um Goku maligno em si, né? Apesar que, como eu falei, não é o Goku em si. O Goku em si, porque ele tomou o corpo do Goku, né? Então era o Goku, mas não era. Depende muito do conceito, né? Talvez em uma hora ele queria ser, em outra não, mas aí. vai de acordo com a necessidade, né? No momento, né? Exatamente. Um anime da atualidade que estão assistindo é aquele Garp, que é um cachorro, um personagem que ele vira um cachorro. É o Gleipnir. Gleipnir, eu não lembro. É de um Qual é esse cara hype que eu não que estou? vira um cachorro de pelúcia gigante que Ah, uma sim, menina tô assistindo. Eu nunca entra vi, nele. não. Nossa, esse anime é muito bom, cara. Tô acompanhando episódio por episódio habilmente, eu só não sei os nomes. Então, porque realmente não foi. Hoje aqui, meu, você E nem que fica, né? É um Dial in the Franks, só que com um bicho de pelúcia. Então, é muito bom esse anime. Alguém que viu aquele Dial in the Franks? Não. Então a Mas gente já fez que você falou, então eu vou assistir. É parecido? É bem. Vamos dizer assim que. É assim, são robôs, é tipo Evangelho, só que com insinuação sexual. Isso não é só isso. É tipo. Tem os robôs, aí pra funcionar os robôs, você precisa de duas pessoas. Ah, eu acho que eu assisti esse anime, mano. Nada bate na bala, né? Eu acho que eu assisti esse daí. Né, que tipo, o cara fica na posição e a menina fica naquela posição. Isso, eu assisti. É, Assisti. Mas deixa esse anime para outro podcast. que é horrível, meu Deus do céu. Outro que eu tô acompanhando também aqui, que é muito pro gênero, que é do Kismomo. Qual? Kismomo. Bom, O personagem usa uma menina, ela é um
Acho que é um kimono, acho que ela é. Ele vem. Ah, sei. Ela é tipo uma toalhinha, né? Da... Olha a explicação do cara. Que? Eu quero saber. Ela é tipo. Não é kimono, ela não é um kimono, ela é um. Pior que eu não lembro o que ela é, mano. Mas eu sei qual que você tá falando. Ele é meio it também, né? Não? Ele enche e sem ir. Aí você A menina vira um pano, é isso? Ela é um pano, um pano Ela de é uma um pano. menina, entendeu? É que você Meu pegou Deus, o aonde conceito chegamos? contrário, entendeu? Aonde chegamos? Não sei, não. Eu gosto de botar um anime que uma menina é um cubo. Então, um pano é o menor dos problemas. Exato, então, é isso que eu acho também, pra ser bem sincero assim. Sigamos Acho que é aquela ideia que o André falou realmente, a gente não tem muito mais pra onde ir, entendeu? Ah, não tem. Ah, eu não duvido muito, não. Eu tirando acho que eu essa vou parte lançar um, sabe? Eu vou dele, acabar essas lançando um. lutas de batalha dele são muito boas, viu? Então, eu não acompanho muito, que eu não dei aquele hype, eu não gostei tanto, não. Eu acho que deve cair do hype no momento que vira um pano, né? Então não sei, né? Mas, né, Mané. tem gente que gosta. É. Agora outro Mas no. Não tava gostando, mas parou, não sei se vai ter na segunda temporada, aquele lá que tem a cabeça de arma lá, não sei se foi o nome. Cabeça de arma? não. É um Eu revólver. acho que eu assisti um episódio, mas eu achei muito estranho. Eu não vi isso, não. Até que é A caça é a mais difícil, já percebeu? Eu sou assim, eu quero assistir um anime novo, aí eu vou buscar um anime novo. Aí eu assisto um episódio. Aí depois não assisto mais. Dois motivos. Um porque eu não gostei, o outro porque eu esqueci o nome. É sério. Eles estavam tudo Se no não tiver anime distração lixo. igual, tu lascou, né? Não, então, e às vezes eu entro e eu esqueço de colocar nos favoritos, entendeu? Tá explicado. E aí, Não, nossa, olha o histórico. pensa no cara perdido, mano. Pensa no cara perdido. Porque eu vou atrás do bagulho e falo, nossa, gostei pra caramba, mano. Aí quando eu vou atrás pra achar um negócio pra assistir, não tem mais. Porque eu não sei mais do Realmente bagulho. pegou aí, realmente. Realmente vai ficar difícil nesse ponto. Então, é um dos meus pequenos erros, entendeu? Mas eu acho bem legal. Outro tópico que a gente tem, né? É um que o André sugeriu que eu achei bem interessante. A gente que assiste muito anime, eu creio que todo mundo já passou pela fase de querer fazer um mangá. Não querer, mas pelo menos, né? Saber como é que faz, ou muitas das vezes acabar aí tendo ideia. Eu tenho muitos amigos que já fizeram, e justamente a gente trouxe esse tema porque é um tema legal, né? O porquê de não fazer o seu próprio mangá, né? Você vê aí, por exemplo, a gente é igual, sabe aqueles torcedores de futebol que não tá no campo, mas é um juiz? Técnico. É um técnico, entendeu? Porque você assiste anime e fala, caraca, se tivesse mudado isso, se tivesse acontecido isso... Se eu tivesse feito isso... Né? Se o cara não tivesse feito essa cagada e ter feito essa outra coisa, nossa, o final do anime ia ser muito bom. Uma coisa que eu julgo muito, mas muito, nossa, mas muito mesmo, é o final dos animes da Netflix, cara. Rapaz, isso é horrível. Nossa, não é só anime, eu tenho certeza. Cara, a Netflix tem um dedo ruim pra final. Tem. Percebeu? Tudo Nossa, mano. O desenho, a série do Netflix é excelente. Qualquer uma. Se for de anime original deles ou é que eles pegam Então, e dublam? original, porque aí tem uns que eles mudam também. Mas, mano, o último que me convenceu que eu estou certo nessa opinião foi o The Witcher, cara. Ó, The Witch, mas vamos ver, olha só, o primeiro foi, mas tem uma história, né? Bem ou mal vem seguindo aí, tem uma história, né? Pô, se eles pegarem a história e fizerem do jeito deles, não vai rolar, né? Não, é isso que eu ia falar também, né? Porque aí entra a verba, né? Uhum. Agora, da Netflix que eu gostei é daquele Kenga Ashura. Não sei se chegaram a assistir. Então, também achei legal, achei muito bom. A cena de luta do anime, mano, tá foda demais, cê é louco, velho. Então, porque o Netflix ele tá cheio desse bagulho de luta, né? Eu nunca entendi também qual é a cena do Netflix com esse negócio de Porque luta. vende, né? Shonen é um dos que mais vende, se for ver. E aí você pega, mano, mas sei lá. E aí, mano, não me agrada. Acho que não tem um anime que faz o original da Netflix que fosse assim, cara, esse final me agradou. Não tem. Primeiro porque assim, né, eu tenho consciência que vai ter outras temporadas, né, então eu sei disso. Ou não, a maioria que tá na Netflix. Ou não, tem porque é da temporada. Netflix, né, também tem essa, né. É. Ou não, por que ou não? Porque é da Netflix, a gente nunca tem uma certeza muito concreta Não, quando é da não vai Netflix. acontecer, não. É. O celular temporada agora foi o Baki. Segunda temporada. Então, o Baki eu não gostei, cara. Eu gostei desse que você falou primeiro, que eu sou péssimo com nomes,
né? E Mas o também, Bach eu não gostei, mano. Não sei porquê, eu não me agreguei muito ao Bach, não gostei. Mas é a mesma coisa do outro. e, É isso que eu falo que vai de gosto, tá vendo? Porque, mano, Mas, pô, é bem parecido, tipo, Ashura, meu, eu gostei e box. muito pra versão meio realista, mano. É um mundo que eu gostaria que existisse. eu não. Não, vai apanhar daquele jeito, não posso, não. Não, Eu não gostei de anime de luta por causa disso, cara. Agora, um bagulho que eu tô começando a assistir, que eu queria colocar em tópico aqui, é anime de esporte. Vocês assistem anime de Nunca esporte? nem parei pra assistir. Mano, eu assisti assim, né? Anime de competições, vamos colocar mais assim do que esporte, né? Esporte às vezes fica muito pesado pro nerd assistir, pro otaku assistir, porque exige muito, né? Mas, por exemplo, não tô assistindo, mas eu já vi anime Caraca, agora deu um branco. De futebol. Anime de. Não, futebol não, então aí não, nem. Mas, ó, de basquete eu assisti alguns. De vôlei eu tô começando a assistir um agora legal. É bem interessante. Assim, quando eles pegam essa parte meio que realista, né? Que é basquete, esse negócio, eles sempre tentam concentrar poderes, né? Que aí. O cara não tem poder, mas o cara ele consegue dar um pulo muito alto, ou o cara ele consegue acertar uma cesta de 300 metros de distância. Eu acho assim que é um bagulho que é legal, né? Assim, dá uma explorada a mais para quem gosta de anime, né? Que é termo, né? A pessoa fala assim, pô, mas eu vou assistir um bagulho de esportes, eu nem gosto de esportes. Eu nem pratico na vida real, imagina no anime. Imagina eu então, né? Que nem porte físico eu tenho. E aí eu creio, mas é um que eu gostei, né? Bastante interessante. Eu nunca assisti nenhum anime de esporte até o final, sou bem sincero. Mas são uns que são bem interessantes de se assistir. Se você assim der uma chance, ele vai te mostrar bastante coisa com referência de assim, porque acho que a maioria dos animes hoje ele envolve muito superação, né? O cara ele vai se superar, o cara vai ser isso, vai ser aquilo. E é bem interessante no ponto de vista de quando você pega um anime de esporte, né? Porque você vê um cara que, por exemplo, eu já tinha uns 2 animes de basquete. E a única coisa que tem de diferente neles é praticamente nada, porque o personagem ele sofre porque ou ele não tem tamanho suficiente para jogar basquete, ou ele não sabe jogar basquete, tem que aprender, ou isso, ou aquilo outro, entendeu? Então traz esse conceito de precisar disso e daquilo. Necessidade, né? E aí o cara ele acaba conseguindo dentro disso, né? Dentro desse parâmetro que ele tem aí. Mas é uma parte interessante. E aí fica, né? Igual a gente tinha citado, é bem interessante essa parte de, pô, por que você não faz? Né? A gente pode voltar e colocar nesse quesito o One Punch Man, né? Porque o One Punch Man, o cara ele só criava. Ele tinha a ideia dele, ele gostava de fazer, ele colocava as histórias dele, né? Porque, por exemplo, imagina um cara que vence tudo com um soco só. Se o anime não for interessante, não vai ter muita graça, né? E aí o cara ele traz esse conceito. Então o cara ele não queria nada, né? Ele até já vi algumas entrevistas dele, né? Claro que, para deixar bem claro, era dublada, né? Dublada não era legendada, né? Que eu falei, né? Muita gente julga a gente porque a gente assiste anime e pensa que a gente sabe japonês, é mentira, tá? A gente não sabe japonês, tá? Mas ele fala que ele não tinha intuito nenhum de fazer um anime grande. Ele postava porque ele gostava, e aí o que ele tinha lá eram as pessoas que gostavam do anime dele. Entendeu? Fãs de dentro da plataforma. Então, por exemplo, no fórum que tinha ele, e ele postava lá naquele fórum o anime dele, ele tinha as pessoas que criticavam, porque tinha um desenho ruim, tinha as pessoas que gostavam da história, que também gostavam do traço, né? Que era um traço engraçado. E aí o cara ele teve essa iniciativa e ele foi visto, né? Então ele foi enxergado por um estúdio, e o estúdio quis dar valor, e hoje o Punch Man é o que é. E eu creio que tem muita gente que é assim, tanto que eu tenho muitos amigos em comum, que eles já tentaram, né? Eu tenho uma amiga minha, que é essa que eu falei que ela sempre me motivou a assistir, que ela realmente fez. Ela estava, até um tempo que eu estava conversando com ela estava tentando criar um mangá dela. Só que é menina, né? E aí aqueles mangá... né? Mangá meloso, né? Mas tem essa parte interessante, né? Que é o conceito. Eu creio que assim, acho que todo mundo não foi mangá, mas eu creio que assim, se a pessoa ela gosta muito de ler, a pessoa
já vai ter pensado em escrever um livro. Se a pessoa gosta muito de jogar, ela já vai ter pensado em criar um jogo. Eu creio que no anime é a mesma coisa, né? Imagina, pinta na cabeça de um Mario da vida um anime que bomba. Né? Faz assim, pô, mas eu não sei desenhar, não tem problema, Mario. Desenho que você consegue aí, quem sabe você tem sorte igual o cara Faz do os palitos aí, pronto. faz um mangá de palitos. Né? Desde que a história seja boa, né? Porque É, a gente estava vai ser conversando. melhor que a terceira página Naruto. A gente quer história, a gente cansou de só desenho e arte, a gente quer história, não só em jogos, em animes também. Não é uma coisa Queremos história. repetitiva. Né? E é bem. A gente tem, queremos história. E porque eu já passei a minha época de querer desenhar, né? Eu já fiz curso de desenho. Hoje eu desenho bem pouco, né? Até para não passar vergonha, né? Mas não vai jogar, não muito. Não muito, né? Vocês conhecem o meu desenho algumas vezes. Não usa muito. Eu escrevo torto até na lousa da escola, entendeu? Então, eu já fiz curso de tanto de anime quanto de HQ, né? Hoje eu não pratico, eu creio que isso só se dá pela prática, né? Se você não pratica mais, depois de um tempo você acaba esquecendo e acaba piorando. Então, eu creio que assim, acho que essa história é legal. Eu creio que se você tem esse sonho de querer ser um mangaka, né? Porque acho que as pessoas já se limitam ao seguinte, né? Eu posso estar errado, mas, por exemplo, o mangaka brasileiro. Alguém que já assistiu algum anime brasileiro? Existe? Eu acho que não existe, eu não sei se existe. Pode existir, Não, mas a acho gente que história, assim, mangá deve ter, mas anime... Mangá tem alguns, mas anime não. Mas vocês já leram algum? Não. Exato. Esse é o ponto que eu quero falar, né? Que a gente não tem tanta viabilidade porque a gente pensa assim, né? Ah, um bagulho próprio do Japão, então a gente vai saber que só no Japão vão fazer os melhores, né? Mas é bem interessante, se você, claro, quiser, se você gostar, você ir atrás, né? Por exemplo, professor, mas eu não sei desenhar. Pô, faz um curso. A gente sabe que para desenhar mangá, o André ele tá aí para falar, que o André ele manja de desenho, né, André? Mas hoje tem curso de desenho, cara. Então, e aí a gente sabe que é uma técnica, né? Por exemplo, quando eu fazia curso, tinha que começar com os palitinhos, né? E fazia o bonequinho de palito, Sim, aí depois ia sim. colocando as articulações, e depois ia moldando o músculo, e aí por diante. Então, tem uma técnica, né? Não é assim. Tem aquele que a gente fala que é o seguinte: tem a pessoa que nasce com dom, Sim. né? Que isso sempre tem, né? Tem uma pessoa que, por mais que você estude 20 anos, a pessoa estudou um ano e vai fazer melhor que você, porque sem querer ela nasceu com dom, né? E vai ter a pessoa que se esforça. Então é bem interessante esse tópico, né? E aí, pra gente encerrar, né? O último tópico é que gosto não se discute, né? O último tópico aí que nós temos, que é justamente falar sobre o gosto de cada um, né? Então a gente vai abrir aqui tanto para os nossos convidados quanto para nós mesmos, falar um pouco dos gostos de vocês. Então, começando aí pelo Mário, né? Fala um pouco do seu gosto, o que você costuma assistir, o que te chama a atenção no anime. Mário? Luiz? O Mário sumiu. Sumiu, agora sumiu, acho que. Então começa por você, Carlos, vai lá. Cara, os que eu mais assisto são dos gêneros shonen. Eu vou voltar um pouco mais pro adolescente, né? Mas assisto. Não, nós somos eternos adolescentes, né, André? Sim, vai, isso aí vai estar na vida. A gente joga videogame, a gente assiste a gente vai continuar sendo. Eu já assisto bastante. O Kenin, que é um pouco mais adulto também. Eu gosto muito aqueles animes voltados mais em cearenses, o bagulho me chama muita atenção. Tipo, aquele. Parei, né, safado? Parei. Aquele Seikono no Crazy, Rasputia DXD. Ainda bem que a gente só fala, né? Porque se fosse escrito, as pessoas que assistir já vai atrás, já. Mas falando que ninguém vai entender, né? Vai falando os nomes, porque eles não vão conseguir escrever, entendeu? No pico. Mas continua, Luiz. Deixa eu ver. Acho que o gênero. Tem vários outros gêneros, só não vou lembrar agora. Tem tanto gênero, mano. Anime, mangá, que pra você lembrar de tudo é um pouco complicado. Os principais são os poderes, né? Que são shonen, né? Os de porrada, né?
Sons de porrada. O Seikin, acho que só, o seu meu preferido. Enchi, tem que encher também, né? Deixa quieto. É. Bem interessante. Você. E o seu, Mário? Fala aí. Qual o seu Ah, gosto? O que você curte no anime? O que te chama atenção no anime? Essas coisas. Bom, o que chama a atenção no anime é a luta, se tiver luta, ou a comédia, se ele for um anime de comédia. Né, tem um que tá passando hoje em dia, né, dessa temporada, que é Kaguya-sama, que é de duas pessoas que se amam, mas elas não se declaram. Então fica meio que uma guerra pra ver quem se declara primeiro. E é muito engraçado toda hora a direção, a trilha sonora, os personagens coadjuvantes que agregam muito, né? Tika, chamo. E é isso, é o que eu gosto mais de luta, de comédia. Tem algum Isekai outro que eu gosto, mas é bem difícil, porque como eu falei, né? Você pisca, sai 15 Isekais aí no mundo. Aí como o Luiz também eu gosto de alguns jarém, né? Ainda mais jarém de comédia, né? Não gosto de todos, né? Porque tem uns que são muito chatos, mas muito, muito chatos. Gosto mais dos voltados pra batalha, mais pra É, batalha. eu também gosto, né? Tipo Naruto Taizai, Dragon Ball, Nós Naruto. falando os personagens que nascem no mundo lá e de repente criam uma lei, sabe? Uhum, De repente, né? de repente. De repente. Não foi roteiro, não. Vai. Cada cidade que o cara passa tem mais uma no harém dele. É tipo Pokémon, né? Vai caçar o capitão. Exato. Eu não gosto muito assim, de cena como o Luiz gosta, né? Eu não sou muito assim pra coisa mais séria, eu sou mais da comédia mesmo e luta, né? E já deixo aqui meu ódio também a Mirai Nikki, né? Que já me queimei com o Naruto, eu vou queimar com a Mirai Nikki. Pronto. E você, André? Ódio a Yuno. O André ele vai ser bem prático, porque o André não tem tempo mais, né? Pra assistir. Pra quem acompanha aí a gente, né? A gente falando nos outros podcasts, automaticamente vai lembrar que no meio do podcast passado, o André recebeu uma ligação, né? Então, para ele tá sendo difícil conciliar o tempo. Mas vai lá, André, fala um pouco. Em tudo, não é só em anime, mangá, essas coisas não, em tudo tem que ter uma boa história. Só vai me prender se tiver uma boa história. De vez em quando ainda vou querer assistir um besterol, entendeu? Vai ter que ter bastante porrada, bastante efeito. Fora isso, só história. Não adianta botar alguma coisa só por colocar, não ter nenhuma história, ou então começa com uma história, daqui a pouco a história muda no meio do caminho. O que acontece muito, que eu já vi isso acontecer demais, entendeu? Aí, isso aí pra mim, o que mais prende a história, são lores. Se tem uma boa lore, tem um bom... Pra mim vai ter bastante informação, pra mim vai ser bom. Agora, se não tem boa lore, esquece. Nem adianta que vai ser péssimo. Entendeu? Então teria aqueles lá de drama, psicológico, um pouco de mistério também. Cara, eu ainda sou mais a favor do terror. Quanto mais terror, melhor. A moda é uma boa escolha, então, ó. Aí, bom saber, bom saber. Quando tiver o tempo. Apesar que o final é um pouquinho ruim, mas o anime em si é bem. Dá um clima de terror, mas só o final que é ruim mesmo. Então quando eu tiver tempo eu vou dar uma olhada nisso. Vamos esperar uns 2 anos, né, André? Uns 2 anos aí eu consigo parar pra ver. Os psicológicos são bem bacanas. Então é bom saber, porque depois eu vou dar uma olhada assim pra poder conhecer direitinho isso aí. Porque, às vezes eu tenho hora que eu quero até assistir alguma coisa, parar pra ver alguma coisa, mas tá difícil. Primeiro que não tem nem tempo, cara. André, tá complicado. Olha, André, foi hoje até estar presente nesse podcast. Pô, cara, tá difícil aqui. Tá difícil, dia 12 tá chegando, eu tô aqui doido sozinho aqui, mas tô chegando. Eu tô de boa nesse dia, né? Porque. Então, eu gosto muito. Assim, eu sou muito ficcionado e eu gosto muito de anime que contenham poderes, né? Então, eu sou bem ficcionado. Então, assim, eu já assisti alguns que são de drama, né? Que traz aquela de saber como é que é. Alguns que traz aí um pouco mais psicológico, mas pra mim, assim, anime tem que ter poderes, entendeu? É por isso que eu falei assim, ó, todo anime que eu assisti de esporte não tem nenhum poder. Eu nunca acabei. Só Super 11. O Super 11 eu acabei.
Tem poder lá. Então, aí é porque ela acha assim que se for pra assistir anime, eu prefiro um anime que ele extrapole a realidade, entendeu? Então, porque senão eu assistiria a série. A série ela se limita ao que os caras conseguem fazer com efeito visual. O anime não, o anime é tipo você pegar e o desenho também. Você pegar uma coisa que nunca seria realidade, uma coisa que nunca poderia acontecer, E e extrapolar, né? extrapolar, né? Tipo, extrapolar pouco, extrapolar muito. E aí você pegar isso, eu acho que dá um ar legal na nossa imaginação, né? É bem interessante. Eu, muitas vezes, eu baixo muitos animes e assisto, porque é uma forma também de, por exemplo, pô, tô trabalhando muito, eu tô muito ocupado. Por exemplo, esses tempos, eu tava tendo prova direto da faculdade, fora as aulas. Mano, quando deu um tempo, eu fui atrás de um anime, eu zerei o anime em 2 dias. Tipo, tinha 45 episódios. Nossa. Então, e aí essa é a parte legal, né? Não é igual jogar, né? Que a gente joga falando assim, eu vou jogar pra desestressar e quando você vai ver, você tá Já atacando tá o mais computador no chão. estressado. Antes de dormir na TV, o videogame, a sua casa. Isso. Do contrário, né? No anime eu deito, eu sento com o celular na mão, com o notebook, e aí eu fico Mas lá. tem uns que irritam também, né? Não, Que tem às uns que vezes você fica puto com o personagem. tem. Mas é por isso que eu prefiro comédia, entendeu? Aproveita umas comédias também que. É só pela misericórdia. Mas é interessante essa parte, né, de poder extrapolar, porque para muitos não ser assim, mas, por exemplo, o Luiz até falou que foi uma parte que ajudou muito ele, né, quando ele era mais novo, quando ele estava passando por alguns momentos difíceis. E eu creio que traz isso, porque, por exemplo, eu sou bem sincero, o anime, quando ele é bem centrado, ele pega você de um jeito que, mano, você começa a conviver com as emoções do personagem, né? Tipo, cara, o anime começou a ficar muito pesado, você começa a ficar com aquela angústia, né? Ou senão você começa a xingar o personagem que ele tá indo pro caminho errado. Então tem essa parte que é interessante, né, do anime, que ele traz esse bem-estar. E É ainda tipo mais. de terror, né? Tipo, não entra aí, o assassino tá aí. Ele vai lá e Exato, o entra. cara vai lá e. A rota Entra mais aí. idiota ele tá fazendo, né? É legal. E tipo, o Mario também, a gente fala que o Mario ele vai mais a fundo, porque o Mario ele faz cosplay, né? Ele gosta bastante. É uma parte legal, ele já fez cosplay lá na escola, ele já foi de cosplay, a gente tá esperando voltar. Nós iríamos ter, né, o Anime Fan Fest esse ano também. Iríamos só. Só que, né, por conta aí da pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer. Nunca se sabe se a gente vai conseguir fazer na volta, né? A gente também não sabe quando é que vai voltar. A gente não sabe ainda. Mas aí a gente fazendo é bem interessante. Eu creio que é uma cultura que eu quero passar para os meus filhos, é uma parte legal. Eu sei que também, muitas das vezes, é muito julgado, né? Então, por exemplo, tem muita gente por aí que não gosta e que julga quem assiste anime, quem gosta de anime, quem se faz presente quando tem uma convenção, quando tem uma feira aí de animes, né? E aí as pessoas acabam julgando. Por exemplo, imagina, pegar o Mario indo daqui para um local lá em São Paulo vestido de Broly. Quantos olhares você recebeu, Mario? Muitos. Olha, eu não recebi. Quase ninguém me criticou assim com o Broly. Né? Ainda mais que eu podia ficar sem camisa, né? E ficar bem agressivo, né? Quase ninguém me criticou. Né? O único, assim, que eu sofri um pouco de cosplay foi o Salsicha do Scooby-Doo. Por quê? Eita. Porque, assim, no evento que eu fui, que esse foi em São Paulo, eu não tirei foto com ninguém. Eu fiquei sabendo. É porque eu vi as suas fotos de salsicha, mas eu pensei que você só tinha feito pra um próximo, entendeu? Não Então, sabia que assim, você já tinha feito esse. então é que assim, eu vejo cosplay também, eu quero tirar foto com cosplay, ainda mais que eu tô de cosplay, mas geralmente, né, em evento o pessoal vai, né, que acha com você, tirar foto com você, conversar, tudo, e com o Salsicha não aconteceu isso, ninguém veio até mim, eu fiquei lá andando pelo evento, e eu não sei, sabe, não recebi, ninguém quis falar comigo, assim, ninguém quis saber o personagem. Estranho. Cara. Estranho. Porque geralmente Né, o pessoal então, quer sempre conversar, bater papo. Gogeta, né? O Gogeta, as personagens Blue, que deu uma revigorada. Aí eu fiz o Jason, eu fiz o Fred, e tô com o plano de fazer outros personagens também, mas o Salsicha foi é meu um, é fiasco. um, é uma parte escura, assim, de mim, sabe? Não, Uma parte escura. é um personagem, assim, que eu tenho, que não tenho boas lembranças. Daí acho que Então, deu um né? problema aqui no meu condomínio, porque uma menina parou minha mãe e falou que eu tinha um problema mental porque eu tava vestido de salsicha. Então, Que isso? esse Ela é tá o ponto doida? que eu ia chegar, né?
Porque às vezes a gente é julgado, por exemplo, você vai pegar as pessoas de várias idades fazendo isso, né? Então você vai pegar, por exemplo, o moleque de 3 anos de idade fazendo cosplay até o cara de 60 anos. Você viu o cara fazendo cosplay, o maluco, aquele velhinho de 60 anos fazendo cosplay do Mestre Kami? Pô, muito louco, mano. Então, você pega várias idades, né? Mas mesmo assim, eu creio que haja um preconceito, né? Pelo fato de, por exemplo, pô, o cara ele tem 25 anos e o cara tá se disfarçando, o cara tá se vestindo como um personagem de desenho, ou o cara tá assistindo o desenho. Eu creio que ainda exista isso, né? Por exemplo, se você pega a pessoa que ela assiste, por exemplo, eu sou bem sincero, eu pego, por exemplo, quando a gente tava trabalhando, eu baixo o anime no celular e eu vou e eu venho no ônibus assistindo anime. E aí é o meu mundo. Se o ônibus bater, eu tô assistindo anime, entendeu? Se o ônibus quebrar, é igual um dia, vocês verão, eu tava assistindo anime, eu tava tão empolgado, que assim, eu me desliguei do resto do mundo, fiquei lá concentrado no meu celular com o meu fone, mano, passou meia hora, o busão no mesmo lugar e eu não tinha percebido. Quando eu fui ver, o busão tava quebrado, mano. Porque quebrado não, uma mulher passou mal, aí a gente parou o busão, falei, caraca, a gente ainda tá aqui, mano, que trânsito, eu olhei pra frente e não tinha trânsito nenhum. Só que a pessoa tava passando mal e você tava fora do ar. Não, então, a pessoa passou mal, levaram ela pra fora do ônibus, pra ela tomar um ar, eu juro pra você, meia hora, eu acho 2 episódios de 24 minutos, eu só fui perceber na metade do segundo. Caramba. E eu pensando que o busão tava lá andando, eu falei, caraca, no trânsito essa hora, dia de sábado. E eu aqui, ó, ligadão no celular, quando eu fui ver. Aí o povo falou assim, ó, vocês vão descer porque a gente vai demorar um pouco aqui. Aí eu, poxa, por que descer? Aí foi que falou assim, não, que alguém passou mal, aí a gente vai esperar, mas tem um ônibus vindo atrás. Aí eu desci e fui pro outro ônibus, vai no outro ônibus eu fui em pé. Uma crítica. Né? Eu estava sentado no meu ônibus. Se por acaso eu teria que ir sentado também. Tá? Mas é interessante essa parte, há esse preconceito, né? É por isso que assim, a gente fala que muita gente quer, por exemplo, vamos lá, o cara que ele gosta de anime, ele vai querer casar ou namorar uma mulher que goste também. Ou uma mulher que não ligue, né? Ou também um cara, né? Vai depender muito. Se a mulher não ligar, ou se ligar, ou se ela não assiste. Por exemplo, a minha esposa, ela não assiste anime junto comigo. Ela não gosta, mas, todavia, não tem problema. Desde que ela não me force a parar ou não fique falando que não é pra me assistir, não tem nenhum problema com isso. Eu acho que é bem interessante essa parte de gosto, né? Por exemplo, tem gente que gosta mais de série, tem gente que gosta mais de filme, e é claro, nós aqui, nós preferimos mais anime. Mais anime, né? Aqui acho que é unânime. Eu, pra falar a verdade, faz aí uns 2 anos que eu não vou no cinema, né? Nossa, cara. Será que existe anime? Eu sou dividido entre filme, anime e série. O Mario, ele é bem distribuído, falando assim, né, Mario? Mas eu prefiro mais filme e anime, né? Série, eu só vejo The Flash e How I Met Your Mother. Essa é boa, gostei, essa aí é boa, se tá assistindo também. É bem legal, essa eu já acabei já. Mas é uma parte legal, né, dessa parte de gosto. E aí é aquela, né, a gente tem que aprender a respeitar o gosto da outra pessoa. Sim. Né? Então, por exemplo, não é porque a pessoa assiste Naruto que a gente vai criticar. Não é porque a menina só fica falando, Sasuke, que a gente vai criticar também. Né? Então você, querido nerd que assiste, que gosta de uma menina e só ouve ela falando de Sasuke e de Itachi. De volta, Naruto. E aí você vai ficar somente assim, eles são personagens fictícios, não tem como ela namorar eles. Então você ainda tá como ponto central. Tá? Você ainda tem chance. Você ainda tem chance, tá? Agora quando ela começar a querer uns caras de verdade, aí você já tá meio preocupado. Mas enquanto ela tiver... Aí você parte pra outra. Aí você vai... Mas enquanto ela estiver nesse mundo aí de Itachi, de Sasuke, sei lá quem for, você tem chance. Né? Então, para todos os nerds otakus aí, ó, continua investindo. Né? Então, é uma parte interessante. Praticamente a gente vai encerrar por aqui, já foi aí quase 2 horas de podcast. Como eu sempre falo, o podcast é a minha nova paixão, né? Graças aí ao André que trouxe essa ideia aí pra gente, né? Então, 2 horas só conversando, né? Como se nem tivesse passado praticamente essa hora. É muito legal, então, como sempre aí, todo podcast, eu sempre falo, é uma parte nova na nossa vida, não sei na do André, acho que também é nova na do André. Na parte do Luiz aí também, né? Não sei, nunca participaram ou já participaram. O Luiz Carlos é a segunda vez que ele participa, ele participou do primeiro e agora do terceiro. O Mário é o primeiro, mas eu sei que o Mário ele tem aí um leque
muito grande para ser chamado, né? Então, a gente E eu já vi alguns também, então eu sei mais ou menos como funciona já. Então é assim, a gente está começando, a gente, por enquanto, né, André, a gente não tem um grande público, a gente muitas vezes não sabe quem assiste, quem ouve a gente, mas a gente investe porque é uma coisa que a gente gosta, né? Então, para encerrar, então, vou deixar cada um se despedir, fala um pouco aí do que vocês acharam, o que vocês gostaram também, fala um pouco do como é que é essa convivência de vocês com o anime, né? Fala, pessoal, assisto 24/48, né? Então fala um pouco, distribui aí, se despede também, que a gente já vai encerrar por aqui. Bom, eu vou começar então, que faz algum tempo, né, que eu vejo anime, antes eu não gostava de ver, eu via só os desenhos animados mesmo, né, aqui da parte ocidental, e com o tempo eu fui aprendendo a gostar e hoje eu não vivo sem, né, principalmente com o Dragon Ball, né, que me ajudou muito, né, no tempo aí. Eu conheci ele pro jogo, depois que eu fui pro anime, depois que eu conheci tudo, e hoje eu amo até hoje. E, como a gente falou antes, né, cada um tem seu gosto, não vamos julgar, a gente brinca aqui, né, falando tipo de coisa, mas a gente gosta também, né? A gente não gosta tanto, mas a gente gosta, a gente aprecia, meus Mirai Nikki. Mas o resto a gente gosta, então é tudo brincadeira, a gente gosta de tudo, a gente é basicamente isso. Não tem que ter discriminação, a gente brinca, zoa, como todo mundo fala, brinca, zoa, se diverte e É, cada um mostra o seu, acabou. Só sim. fato. Entendeu? Aí. Bom, senhor Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Olá. Prazer aqui estar com vocês, né? Um assunto maravilhoso desse que eu gosto bastante. Então, para aquelas pessoas que tem aqui um conceito, né? Sobre anime, mangá, né? Mas a pessoa já assiste um anime ou já e nem prestou atenção. Por causa que, no meu caso, eu fui aprender o que era anime em 2012, quando eu estava fazendo um curso de design. Eu vi um amigo meu assistindo lá na sala lá, um anime lá que era o Lied, se eu não me engano. Me chamou a atenção. Depois eu fui ver mais a fundo, já tinha anime anteriormente. Quem é Dragon Ball, de Rock Show, só que eu nem sabia o que era. Depois daí que eu comprei o meu primeiro computador, eu arrependi, mãe, nunca mais larguei. Eu assisto bastante, meu. Toda hora eu tô pesquisando aqui um novo. Eu me aprofundo bastante. Muito. É uma das minhas paixões, pode-se dizer. Tudo bem, o senhor André? Eu só tenho a agradecer só o pessoal e a participação de ambos aí. Que acabou essas duas nada. horinhas aí, todos os dois É o falando. ser mais pouco, a gente se chamado, hein? divertiu. Participar, gostei. É bom que a gente se divertiu aí, conheceu um pouco mais também. Ele pôde expressar aí. Agradecer ambos aí estarem com a gente aí, disponibilizarem um tempo de estar com a gente para poder falar, poder conversar e até mesmo se expor, né? Porque acaba que tem gente que vai entender que a gente está brincando, está falando, está, vamos dizer assim, expondo algumas coisas aqui, mas são opiniões nossas. E vai ter gente que vai xingar, como hoje tem a beça, entendeu? Mas o importante é que a gente está aqui se divertindo, todo mundo brincando, rindo, entendeu? E só um detalhe aí. Ô Luiz, já que a menina reclamou do salsicha, agora no dia das bruxas se veste de it, bate lá na porta dela. Eu tenho uma. Aí, ó. E dá um balãozinho de Eu presente nem pra ela. sei quem é. Nem sei que foi a menina. Foi uma aqui do condomínio. Então Não, já esse vai caso. podendo saber aí, cara. A gente Isso já nem, leva um isso nem balãozinho do me, it. assim, me chocou tanto. Só, tipo, a menina parou minha mãe do nada e começou a falar, tipo, seu filho deve ter problema, ele veste aí, deve ser gay, né? Porque ele veste, bota peruca, né? Ainda mais que eu só vejo ele com homem aqui, não vejo nenhuma menina com ele, né? Também que deve também querer chamar atenção, né? Bicho, essas coisas aí, né? E tipo, aumentar, né? Deve ir pro psicólogo, assim, pelo amor de Deus. Mas é doido, mas é doido. Mas enfim, deixamos a doida aí pensando aí, que a doida é pensando nas coisas. Doido, mas estamos felizes. Não. Nós não é doido, a gente também é também, então tá tranquilo. Então, gente, é só agradecer mesmo aí. Próximo podcast a gente ainda vai ver qual vai ser o assunto aí. Vamos ver se a gente vai trazer um Bitcoin aí pra galera conhecer um pouco de Bitcoin, falar de Bitcoin. Eu quero ver se eu trago um amigo que fala sobre Bitcoin e conhece isso. Até porque é a nova febre e voltou com toda a força, quebrando inclusive moeda de vários países aí. Então a gente vai conversar um pouquinho aí, a gente vai pegar esse assunto e trazer aí pra vocês também. Beleza? Agora é contigo, Sam. Verdade, ó, esse assunto aí tá tão interessante que até a minha esposa tava falando sobre Bitcoin. É.
E eu nem sabia o que falar sobre Bitcoin. Tanto que tem que estudar mais. Não, a gente vai estudar, a gente vai estudar. Então, só isso, né, gente? Então, também agradecer aí aos nossos participantes, né? 2 alunos aqui. Eu creio que a gente vai fazer mais de animes mais pra frente também, para falar aí mais um pouco da opinião de cada um também, né? Por hoje a gente vai encerrar, né? Nerd Viral agradece aí mais essa oportunidade de vocês estarem nos escutando. Como fã, a gente vai discutir já o próximo aí assunto, talvez seja Bitcoin, se até lá a gente achar alguma coisa mais interessante a gente faz. Como foi dito aqui, né, preconceito é uma coisa feia, julgamento é uma coisa feia, né? Sim. Daí que a pessoa gosta, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Bem interessante, amiguinhos e amiguinhas, se fazem cosplays, continuam fazendo, se não, Sim. eu só falo isso porque na nossa escola, quando a gente teve o nosso evento, tanto de Halloween quanto o Anime Fan Fest, teve muito aluno nosso que foi, Sim. né, e foi fantasiado, e foi de cosplay ou foi com fantasia. E eu creio que isso traz uma imersão muito legal. Tá? Não é só porque eu gosto, mas eu creio que é o ponto de vista que tem que ser observado. Né? Então, cada um tem o seu gosto. Poderia até colocar uma frase feia aqui, né? Mas. Não, deixa quieto. Exato. Mas eu creio que isso traz o melhor. Se você gosta, você faz, porque é igual o Mário fala, ele fez porque ele gostou. Sim. Pode ser que não tenham né, feito igual ele falou, não foi tão chamativo, mas ele não desistiu, ele continuou, ele tá fazendo até hoje. E hoje, por exemplo, eu creio que quando ele vá para uma feira de anime, ele já é uma febre, né? Porque... nem tanto, né? Depende da feira. É mais aqui os de Guarulhos, né? Que o pessoal já me conhece, mas não sou tão assim. Eu lembro daquele seu grito no palco, tá? Não se preocupe. Acho que ninguém vai te conhecer depois daquele grito. Tá bom. O Broly é o Broly, né? Tá? Então, só temos isso a dizer, né? Agradeço novamente a participação, agradeço aí o André. Eu agradeço pela oportunidade aí. Vão sempre estar convidados, né? Como a gente fala e a gente sempre está falando, a gente não está fazendo porque a gente quer ganhar dinheiro. Se vier dinheiro é bom, a gente não recusa. Mas a gente faz porque a gente gosta, né? A gente faz porque é uma coisa que a gente aprendeu a gostar. Como eu falei, agradeço ao André aí por ter dado essa ideia. E a gente vai continuar, né? Nerd Viral aí, vai continuar fazendo seu podcast. Também a gente vai acabar fazendo vídeo também, né? A gente vai continuar. É legal, né? Porque isso aqui pra mim necessariamente é uma alegria no meu dia a dia, né? É bem legal juntar uns amigos e ficar falando sobre assuntos aí diversos e que também tragam conhecimento, né? Para outras pessoas. Então, exato, né? Imagina. A gente falou aí na semana passada do mundo dos games, né? Não teve nenhum convidado, foi só os 2 apresentadores. Mas foi muita coisa, né? Então a gente conseguiu trazer um conteúdo legal na área do André, assim também como a gente faz em outras áreas também. E a gente vai tentar sempre trazer aí a parte referente ao conhecimento também. Então, encerro também por aqui e até o próximo podcast.